noite, galera. Boa noite. Estamos en un episodio más de Rotten Friends. Esta vez tenemos a nuestro amigo Marco Alves. Boa noite, Marco. Tudo bom? Boa noite. Joia? Joia, vamos que vamos. Esta noite de muito aprendizados. Certeza. Marcos, sem mais delongas, como falam aqui, nos conta resumidamente quem é você. Pessoal, eu sou Marcos Alves. Trabalho na Cisco aí desde 2010. Só de falar isso já dá para lembrar de muita coisa. Comecei aí bem cedo, assim, culpa do meu primo, eu posso falar bem fácil, que ele me deu um computador, aquele Pentium 2, sabe? Antigo, e eu tive que arrumar, e a gente arrumava e tudo mais, eu ligava para ele, primo, me ajuda aqui. Então começou daí a minha vontade ali de mexer com informática, né? O famoso micreiro, que a gente chama aqui no Brasil, Tim. E aí, a partir disso, eu falei, puxa, vamos cursar uma faculdade de engenharia e tal, e aí fui seguindo nessa área, gostei de TI, estou aí na Cisco desde 2010, praticamente uma vida, né? Começando bem, desde ali do estagiário, passando por diversas áreas lá dentro. Né? Aí hoje eu sou engenheiro de pré-vendas aqui na Cisco. Bem resumidamente. Claro, mas assim, normalmente quando a gente está na escola já está pensando no futuro, né? Já mais ou menos eu acredito que já tem uma visão de lo que você quer ser, né? Influência, referências, né? Mas nesse caso, vamos falar que o dia zero foi quando su primo aí fala assim, cara, apresentar esse computador aí. Na verdade, tinha até ali o colegial, né, que é depois ali o ensino médio, que a gente chama, eu queria ser dentista. Na verdade, meu pai queria por mim para que eu fosse dentista. E ele é protético, então ele faz as próteses dentárias, né? E tá ali é o business da família, né? E aí eu acabei... Estou com você, fica tranquila. Ah, não, beleza. Aí acabou que meu primo vendeu esse computador aí pra gente, e como todo computador velho, né? No começo funcionava e depois começou a parar de funcionar, dor de cabeça e tudo mais. Aí eu pentelhava ele ali. Então, essa foi a chave ali que virou. Saí ali de um possível dentista para um engenheiro. Caraca, mas como é, né? Às vezes as circunstâncias da vida, quer uma coisa e vai encontrando as respostas quando a gente tem na frente o que quer, né, cara? Eu acredito que a escola deveria ser uma onde eles já encontram essa criatividade, né, cara? Eu acredito que as escolas deveriam ter a função mais nesse sentido, né, de realmente encontrar o que a gente gosta, né, e levá-lo além, né? Acontece que assim, né? O que eu vejo é que as escolas elas são muito padrões. Né? Ele vai falar, olha, você tem que estudar matemática, português, ciências, e aí acaba esquecendo da aptidão da pessoa. Não é que ela seja impressionante em um certo aspecto, né? Mas que ela tem uma aptidão, ela tem uma facilidade ali, por exemplo, com números. Então vamos direcionar essa pessoa para uma área de exatas, né? Cada pessoa vai ter o seu ponto forte, né? E isso falta bastante aí no nosso ensino, né? Poderia ser interessante, né? Mas continuando, Marco, nossa história aí, cara. Chegou esse computador velho que formatagem a cada hora. E falava assim, cara, isto pode ir mais além, vou comprar um pente de memória. Como é que foi aí? Conta aí. E aí, como foi seguindo essa linha?
Foi da seguinte forma, Tim, eu percebi que gostava muito de informática, né? Então eu começava a pesquisar, começava a estudar esse mundo de hardware, né? Comecei com hardware. E aí, ainda muito jovem, eu comecei a fazer estágio na Microlins lá do Guarujá. Não sei se você sabe, mas eu sou lá do litoral de São Paulo, aqui no Guarujá. E comecei a fazer o estágio lá na Microlins em troca de cursos no Photoshop, no Dreamweaver, né? Aquelas aplicações que a gente aprende no ano passado. Eu aprendi bastante lá. E aí eu comecei assim. Massa. Mas ele ajuda, não acredita tu? Cara, ele ajuda muito a ir mais além da criatividade. Sim, sim. E foi bem interessante, porque você acaba aprendendo, e eu acho que é bem condizente com quem eu sou. Eu sou uma pessoa bem multidisciplinar, então eu estou estudando uma coisa aqui, outra colar, e aí vai, né? Então, comecei estudando hardware, depois eu fui para Photoshop, Dreamweaver, não sei o quê, e aí depois fui para redes. E aí eu comecei a gostar muito de redes. Né? Então, eu fui para várias áreas, embora muito novo, né? Eu tinha acho que 14 anos na época. Eu comecei aprendendo várias coisas, né? Inclusive, eu lembro que a manutenção de computadores, que a gente chama aqui, né? E é o curso que tinha lá na Microlins na época, me ajudou a pagar a carteira de motorista. Olha. Mas que incentiva a você a aprender novos desafios? Cara, nesse sentido, acho que foi muito de mim, muito da pessoa que eu sou. Sou uma pessoa muito curiosa. Então, acho que a dificuldade mais a curiosidade somadas são Marcos, entendeu? Acabou que eu sou um cara muito curioso e que eu precisava daquele dinheirinho para fazer as coisas que eu queria fazer, né? A gente nunca passou necessidade, mas era uma coisa muito que... independente, né, Marcos? Para uma idade assim muito jovem, né, cara? Cedo demais, né, para ter essa visão, né, cara? Massa. É verdade, cara. A gente... Aqui é um dos meus ofícios aqui dentro da Cisco é cuidar dessa nova geração que tá entrando aí, né? E a gente vê que muitos deles estão bem focados ali no joguinho, etc e tal. Não é um, é outro, são vários. Estou ali com os estagiários há muitos anos, né? E a gente vê, não só, por exemplo, ano passado, ou esse ano, ou 5 anos atrás, mas todo esse tempo você vê que a mentalidade de algumas pessoas ali foi pro joguinho e tudo mais. E tem outras pessoas que não, já fiz esse projeto, isso, aquilo, outro, não sei o quê. Então, cada pessoa acaba tendo um perfil. Eu acho que é uma forma mais fácil assim, de explicar. Eu acho que aí está o segredo del sucesso da pessoa, né, cara? Encontrar bem rápido su perfil e o que ele quer. Exato. E aí o conselho certo, na hora certa também ajuda muito, né? Então, o cara ali, muitos, por exemplo, um estagiário, um amigo, aí virou amigo pessoal meu, muitos da Cisco que você já entrevistou, a gente acaba sendo muito amigo, né? E aí, um deles, por exemplo, pensava em joguinho e tudo mais, e aí um belo dia vai lá e tira o CCIE. Eu fico falando, caramba, meu. Surpreende, né? Cara, massa essa parada, né? Eu, assim, nunca entendi porque a gente, até o dia de hoje, né? Que agora já realmente já mudei esse pensamento, né? Por que dar uma segunda chance, né? Uhum. Você é dessas pessoas que dá uma segunda chance? Cara, acho que assim, a segunda chance, terceira, qualquer chance, ela é conquistada. A partir do momento que você demonstra ali que você está comprometido, etc e tal, isso daí vem junto, né? É que assim, quando você está no começo de carreira, você espera uma coisa das pessoas, né? Espera que tenha ganas, que corra atrás, né? Que tenha sangue nos olhos, né? Como a gente fala aqui. E às vezes a pessoa não está naquele momento. E tudo bem, né? A gente tem que respeitar também, né? E acontece que depois acaba
ela acaba caindo a ficha, alguma coisa, algum gatilho ali acontece ali na vida dela que ela, vou lá, vou tirar o CCIE. Você fala, poxa vida. Né? Às vezes até mesmo não era a aptidão dela. Teve outros casos, por exemplo, que o cara foi ser vendedor. Né? O cara estava no estágio de engenharia e não, acho que ele fazia as coisas que pedia e tudo mais, mas não se deu muito bem. Ele foi pro lado do vendedor e, poxa, como vendas o cara está se dando super bem. Então, acho que acaba acontecendo isso, né? Mas assim, em termos de segunda chance, de novo, acho que depende muito ali da pessoa e do que ela mostra. Maravilha, cara. Agora que você tocou que está esse encargado de apoyar esta nueva generación, los millennials, ¿no? Nos cuenta un poquillo cómo es ese proceso de você, porque você é um caça-talentos, poderíamos falar isso? Olha, eu tenho encontrado bastante talento, cara. Assim, a gente tem um grupo na Cisco, né? Eu faço parte dele, para encontrar pessoas ali com sangue nos olhos, né? Como a gente fala, né? Basicamente, a gente tenta encontrar pessoas ali com o mesmo perfil nosso, de correr atrás. A gente não procura a pessoa mais inteligente, né? E, às vezes o cara mais inteligente é um cara meio preguiçoso. Não, a gente procura pessoas ali realmente com vontade de vencer, com sangue nos olhos, né? E assim, e sim, eu faço parte desse grupo que ajuda aí essa nova geração a trilhar o caminho da tecnologia, né, dentro da Cisco. ¿Qué es lo que precisa un joven universitario? Porque entiendo que esas oportunidades que você otorgan son para aqueles que están estudiando o terminando a faculdade, não é assim? Para fazer o estágio, obrigatoriamente você precisa ter um vínculo ali com uma faculdade. Né? Você é um estudante do ensino técnico, por exemplo, ele já não consegue um estágio, que a gente chama de estágio, né, aqui na Cisco. Então, teria que ser uma pessoa graduada ali, ou se formando, na verdade, né, ali no seu terceiro ano, quarto ano, né, e aí sim ele fica apto ao estágio. Entonces, es uno de los requisitos para poder participar de ese proceso selectivo. Sim, inclusive estamos com vagas abertas. Oh, ¿para cuál perfil aí? Comenta aí um pouco para a galera aí. Como engenheiro de engenharia, como engenheiro de pré-vendas de engenharia. Vai participar aqui do nosso time, né? A gente tem um time de engenheiro para ajudar o pessoal na mentoria ali, falando, olha, vai por esse caminho, vai estudar por essa certificação. A única coisa que eu peço para todo mundo é tirar o CCNA, porque ali é a base ali do conhecimento. Eu falo que, lógico que eu estou copiando essas coisas de várias pessoas que eu conversei, né, e tudo mais, né, Tim? Você tem conversado com bastante gente aí também, acho que eu aprendi bastante. E eu também aprendo bastante com as pessoas, né? E eu tenho olho para ficar aprendendo bastante. E uma coisa que eu aprendi também foi que o conhecimento é como se fosse uma estrutura de um prédio. Então, você tem a base, essa base precisa ser sólida. E em cima dessa base, você vai adicionando os conhecimentos, novos conhecimentos. Se essa base ela não for sólida o suficiente, esse conhecimento que você coloca em cima, ele acaba desmoronando. Ele fica falho. Né? Então, o que a gente fala pro pessoal, tira o CCNA, super importante. A Michele entrou aqui, ó. Direto do Canadá. Oh, international, temos aí assistente international, né? Muito bom. Cara, agora novamente te vou colocar em um momento difícil. Lo que a gente aprende na universidade ou na faculdade, que tão importante é na hora de encontrar um emprego? Que porcentagem nos ajuda a ir um pouco mais além? Cara, O que deveria em essa transição fazer para não chegar muito lego? Porque eu acredito, Tommy Chin, acredita que realmente, si bien es cierto, te da algunos principios, algunos valores, cara, cuando tú vas a procurar un empleo,
tú estás concursando con alguien técnico o alguien que solamente tiró certificações. Y tú no estás preparado para concurrir en ese momento que el mercado precisaba encontrar gente que ya necesita tener los conocimientos ya necesarios como para poder entrar como júnior, por ejemplo. Como Olha, vê você essa? Isso daí foi até interessante, né? Uma época atrás, eu e mais um engenheiro da Cisco, a gente foi fazer uma palestra na FATEC, né? Ensino técnico lá na época. E até uma outra faculdade, um outro ensino técnico aqui também. O que a gente sempre comentou e teve o cuidado de conversar ali com o pessoal, time? O que acontece é o seguinte, as certificações, elas não excluem a faculdade. Uma coisa acaba complementando a outra, né? É sempre bom reforçar isso, porque na faculdade você acaba aprendendo coisas totalmente diferentes do seu campo de atuação. Então, por exemplo, eu fiz engenharia, e aí eu tive um semestre de redes, mas eu tive programação, tive eletrônica, tive eletromag, tive cálculo. São coisas que eu utilizo hoje, putz, cara, muito pouco. Mas eu utilizei, por exemplo, no meu laboratório porque o rack estava desbalanceado, né? Tava com, você subia todos os equipamentos, a energia subia na energia de pico, caía o disjuntor. Então, assim, são coisas que você acaba utilizando no seu dia a dia, né? E até mesmo por conhecimento próprio. O que isso te ajuda hoje quando você vai fazer uma entrevista de emprego, né? Eu acho que, assim, principalmente eu posso falar da minha experiência, né, como entrevistador, a gente olha, como eu estava entrevisto muito pessoas que estão começando a carreira, o que acontece? Muitas delas não têm experiência. Então a gente parte do princípio que o que essa pessoa ela está fazendo da vida que está ajudando ela com as experiências. O que ela está fazendo de diferente? Ela está fazendo um treinamento? Ela está fazendo um curso? Ela criou algum projeto no GitHub? Ela criou um canal no YouTube para falar de tecnologia? O que essa pessoa está fazendo ali para aprender mais um pouco, para ganhar experiência, né? E isso a gente acaba levando em consideração. Eu tenho para mim que isso foi uma coisa que meu pai me falou e eu passo adiante, que assim, que a faculdade não faz o aluno, é o aluno que faz a faculdade, a graduação, que seja, né? Então, eu fiz uma faculdade que era próxima de casa, que acabava sendo mais barato do que fazer uma federal. Não é a desculpa, porque também eu não passei na federal, mas assim, eu não fui cursinho nem nada por conta também questões financeiras. Mas assim, o que eu pensei para mim, Marcos? Falei, cara, eu vou participar o máximo de projeto que tiver, o máximo de coisa que tiver de diferencial que eu possa agregar ali no meu perfil. Guerra de robô, concorrência de aerodinâmica lá para fazer uns aviões e tudo mais, né, que era da Red Bull, se não me engano. Então teve várias aqueles congressos, então tudo que eu podia fazer, que a faculdade me dava a oportunidade de fazer para ganhar experiência, para mostrar o meu trabalho, eu fiz. Né? Então, eu acho que, assim, a gente acaba, como um entrevistador, que eu sou um dos entrevistadores, né? Eu acabo olhando muito esses pilares. O que a pessoa está fazendo além do básico, além de ir para a faculdade e tirar boas notas, né? Porque eu acho que a questão toda que a gente acaba avaliando é o quanto aquela pessoa ela tem vontade de correr atrás, ela tem vontade, tem sede de conhecimento, né? Acho que acaba sendo isso o diferencial dela, sabe? Entendi. Mas assim, o fato que você fale assim, né? Eu estou sendo um pouco imediatista para uma pessoa que não tem os recursos necessários e quer entrar na área logo, né? Porque chegado su momento, a faculdade, cara, é imprescindível, né? Não tem como não. São pré-requisitos para certos trabalhos, né? E para trabalhar, por exemplo, para órgãos públicos, cara, tem que ter faculdade e certificações. Uhum. A seu ver, Marcos,
qué tan importantes son las certificaciones. Falamos de multimarcas, não somente de Cisco, né? Olha, tem várias vantagens, né? Assim, principalmente para quem está começando, o que eu penso? A certificação ela é um validador de conhecimento. Assim, não vai falar que você o TIM tirou uma certificação, não é que o TIM seja o cara, né? Não é isso. Quer dizer que ele sabe ali o mínimo que ele conseguiu passar na prova. Então, principalmente para quem está começando, é super legal você ter uma certificação falando que você sabe ali pelo menos o mínimo. Não quer dizer que você tenha experiência, não quer dizer que você saiba tudo, mas você sabe ali o mínimo porque você tirou uma certificação, você foi provado, seu conhecimento foi colocado em prova. E isso e você estudar até chegar a um nível de ter o seu conhecimento colocado em prova é super interessante, super, super importante. Agora, digamos que você consiga ali ter experiência e mostrar aquela experiência num currículo, por exemplo, né? Aí você pode ter uma experiência equivalente ali à certificação, mas com certeza num páreo a certificação vai ajudar bastante. Quando falamos de faculdade, se me viene a la cabeça duas coisas. Tu primeiro networking e tu desenvolvimento pessoal, soft skill. Quando o Marco fala assim, cara, eu tenho que ter uma boa rede de contatos e tenho que melhorar mis soft skills. Cara, até vou me arrumar aqui agora. Não, cara, sabe o que é? Que assim, eu sempre fui um cara muito envergonhado, né? Muito tímido, extrovertido. Não diria extrovertido, mas um pouco tímido, com vergonha, né? Tinha muita vergonha. Então, quando eu ia apresentar, meu joelho tremia, eu balançava, minha voz, ela ficava trêmula, né? Eu acho que falta, assim, não sei como que estão os cursos hoje, mas eu não sei se tem uma disciplina ali de soft skills, mas é super importante, né? Eu tenho pego aí agora a última geração de estagiários, por exemplo, que eles estão, assim, eles precisam evoluir bastante nessa questão de soft skills. Então, eu acho, assim, que por essa amostragem que eu tenho, né, não estou falando do todo, mas ali pela amostragem que eu tenho, o pessoal está com dificuldade em soft skills. E é uma coisa que eu pessoalmente tive, né, e acho que como todo, né, eu tenho um background muito técnico, né, inclusive sempre tratei com máquinas, né, eu não tinha essa questão muito bem trabalhada, então ao longo do tempo eu acabei trabalhando isso, então é super importante, né? Essa questão dos soft skills. Você tinha falado uma outra questão, networking, né? Cara, networking, se eu pudesse, assim, eu conheço grande maioria dali do pessoal da faculdade, hoje alguns são professores na mesma faculdade onde eu estudei, outros trabalham no mercado, outros indiquei por aí, e aí vai indo, né? Mas assim, se eu pudesse dar uma dica para todas as pessoas que estão começando agora, networking, acho que é número 1, cara, assim, conhecer as pessoas, aprender com elas, aprender o jeito que elas estudam, aprender o jeito que elas se portam, aprender os jeitos que não deveriam se portar também, né, que é importante. Networking é super importante, assim, Tim, para a sua vida, né? Não é para o seu trabalho, porque o seu trabalho ali você vai acabar lidando com as mesmas pessoas e tudo mais para sua vida. Então, eu te dar um exemplo bem recente. Minha esposa estava desempregada e tudo mais, e eu encontrei um amigo, ele falou, poxa, tem uma vaga lá na empresa. Aí ela foi lá, fez a entrevista, reprovou. Ela reprovou, mas aí, de novo, ela fez o networking. Olha que legal, ela fez o networking com o pessoal lá, descobriram uma posição para ela, chamaram ela para uma nova entrevista numa outra área, numa outra empresa do grupo, e conseguiu se realocar. Esse é um exemplo clássico de networking, não só na faculdade, mas na sua vida. Por isso que eu falo, esse cara com que eu conversei, ele foi estagiário comigo há 1000 anos atrás. Né? E aí hoje ele me ajudou ali e tudo mais, mas não foi uma ajuda assim de indicação, colocar a pessoa lá, não. A indicação dele ajudou
para que ela conhecesse as pessoas certas, para que abriu a ajudasse porta. no caminho. Esse é bacana. E eu poderia falar aí de resiliência. Cisco fala muito essa palavra, né, cara? Resiliência, né? O que é a resiliência para você? Resiliência para mim, caramba. Cara, resiliência para mim é aguentar porrada. Da onde que vem? Vamos segurar a barra. Cara, um exemplo aí clássico de resiliência, que é o pessoal aí do... Você tem visto as notícias aí de São Sebastião, né? E os pais da minha esposa, o pai dela tá fora de casa, né? Ele teve que sair da casa dele. Então, assim, e você liga para ele, não, tá tudo bem, vai dar certo, vamos conseguir e tudo mais. Então, assim, isso é uma resiliência braba, para não falar outra coisa, mas Outra assim, coisa. isso para mim é resiliência, cara. Pode estar caindo o mundo ali, não, vamos conseguir, vai dar certo. Ou quando dá um erro na prova do CCIE, falhou alguma coisa, vamos corrigir ali, vai dar certo. Quando tu tem vida, tu tem uma oportunidade, né? Se tu amanhece, cara, tu tem uma chance a mais de mudar tu dia, né? Dizem que se tu pensas em positivo, positivo será tu dia. Se pensas negativo, negativo será tu dia, né? Uhum. Então tem muito a ver com esses detalhes também, né? O entorno, Marcos. Que tão importante é integrar-se ou juntar-se com pessoas que vão mais além de lo que está nesse momento. Cara, é muito importante. Assim, tem um dito, né? Um dito popular aqui no Brasil, a gente fala que você é a média das pessoas com quem você anda. Já ouviu falar isso? Já. Eu acrescento algo mais. As 5 pessoas com as que você anda. É 5. Então, você é a média, né? Se a média puxa para baixo, você vai para baixo. Então, assim, e você pega exemplos práticos, né? Você pega pessoas ali que estão com o mesmo foco ali de, por exemplo, estudar. Você vai pegar, você vai conseguir estudar. Você vai pegar pessoas ali que você tem os seus amigos, né? Não digo amigos, mas que estejam as pessoas ao seu redor ali. Ah, vamos para balada, vamos curtir e tal. Você vai curtir mais do que estudar e vice-versa. Acaba sendo natural, né? Não é que você não tenha personalidade, nem nada do tipo, é que acaba sendo uma coisa natural, né? Então, por exemplo, te dar um exemplo, eu gosto de dar exemplos práticos aí. Com certeza, essa é a melhor forma de aprender e que entendam nossos assistentes. Quando você, por exemplo, quando você está estudando para uma prova, para uma certificação, por exemplo, CIE, poxa, o pessoal me chamava, vamos curtir, vamos fazendo. Cara, eu precisava de dar aquele foco, que a prova do CCE não é uma prova, a gente sabe, né? Não é uma prova fácil, né? Então, assim, precisava dar aquele foco e tudo mais. Então, eu tive que me desligar e ligar com pessoas que estavam estudando. Então, peguei uma, duas pessoas ali estudando e ficávamos finais de semana na Cisco estudando, e vai estudo e vira à noite e tudo mais, ali apenas estudando, né? Quando virei a chave, bom, beleza, passei na prova, agora eu vou curtir. Então, e andava com pessoas ali que curtiam. Então, acaba te ajudando, né? As pessoas que estão ao seu redor. Né? Cara, agora que você está falando de estudos e de CCIE, te recomendaria um plano de estudo, né, cara? Porque assim, conteúdos, eu acredito que é mais que suficiente o que a gente encontra na internet, né? Uhum. Mas assim, que te diferencia faz estudar com pessoas que estão também pensando tirar um CCIE? Qual é ou estudar sozinho? Quais são os melhores conselhos nesse sentido? Cara, seguinte, a gente nunca sabe tudo, sempre alguém sabe mais do que a gente.
eu me acho burro. Então, o que eu faço? Eu estudo mais do que a maioria das pessoas, entende? Marcos, eu também pensava isso, e um dia alguém me falou assim, cara, tu é ignorante, mas não burro. Talvez, acho que cabe melhor. Mas assim, eu tenho dificuldade para aprender alguma Eu coisa. também, cara. Somos Eu preciso de um tempo para eu mesmo estudar, para eu ter um conhecimento, e aí sim estudar em grupo. E escrever ainda. Eu sou Escrever. dos que escrevo. Para aprender, escrevo, cara. Não adianta, não. Cada um tem seu próprio método, né? Exato. Então, assim, eu tenho. E aí vai de cada pessoa, né? Comportamento. Mas, assim, eu preciso sentar a bunda na cadeira, estudar, entender aquele assunto, e aí sim ir para um grupo, conversar com uma, duas pessoas e debater o conhecimento. Para saber e ser efetivo também, porque aquilo que você estudou, às vezes você vai demorar horas e horas testando em lab. Às vezes, você debatendo com uma pessoa que tem experiência, você vai ganhar muitas horas. Entende? Ele tira as pedras do caminho para que você chegue mais rápido a esse objetivo. Algumas pedras, não vão sair todas, porque só você tendo a experiência mesmo, mas ele vai quebrar algumas pedras e as pedras maiores vão se tornar menores. Isso vai ajudar, né? E aí, essa é a forma que eu tenho de estudo. Uma outra coisa também que me ajudou bastante e ajudou outras pessoas foi dividir os estudos. Então, o que a gente fez? Dividiu por tecnologia. Vou estudar routing, vou estudar switching, vou estudar IP services, por partes, estuda todo o conteúdo. Então, vamos brincar de juntar? Vamos juntar os conteúdos e fazer as coisas acontecerem? Então, estudar as tecnologias isoladamente foi muito bom para a base do conhecimento. Lembra da base? Então, você estuda as coisas separadas na base e aí em cima vai tentando encaixar, né? E aí vai surgindo problema, você vai aprendendo as limitações dos protocolos, como é que funciona na íntegra, né? Até mesmo chegou a época de eu ler a RFC para saber exatamente como funciona a máquina de estado do VRRP, por exemplo. Mas assim, porque surgiu uma dúvida no laboratório, né? Então, assim, acho que é uma série de coisas. O que eu recomendo para todos é dividir ali por tecnologia, estudar, não ter pressa. A única pressa que eu digo é de você gastar bastante tempo. Horas bunda na cadeira. Então, você gasta bastante tempo ali estudando, e aí ter alguém para conversar, para te puxar, porque é igual academia, né? Se você vai sozinho, não é uma preguiça, né? Caraca. E Você estuda com música? Eu estudo com música não falada, bem específico, né? Para não prestar atenção na letra. Lo-fi? Techno. Porque eu tenho uma explicação. Porque acontece o seguinte, precisa ficar acordado. Imagina, depois de um dia de trabalho, ou um dia fazendo alguma coisa lá, você vai estudar, né? Geralmente, se você deixa a parte da noite, a parte da manhã. Eu geralmente deixava a parte da noite, da tarde e noite. E aí eu estava cansado, precisava ficar acordado. Então, colocava música técnica, eletrônica, né? Para poder ficar acordado ali até as 2 da madrugada ali para estudar. Como Marco faz para não perder o foco na hora que está estudando? Meu, essa é a minha dica. Essa é a minha dica de $10 mil aí para os estagiários. Pode mandar um pix a meu número celular, hein? Olha, meu amigo, é o seguinte, cara. Eu desenvolvi, mas assim, eu acredito que muitas pessoas devem fazer isso, só não sei quem mais faz isso, porque de novo, né? Cada pessoa tem um jeito. Eu tenho um amigo que ele estudava, a gente tomava café da manhã, a gente morava junto, e aí ele estudava durante o café da manhã, lendo aqui no celular, tô estudando, o que você tá falando? Tô estudando PHP. Meu, esse cara tá estudando PHP, assistindo a notícia,
E falando Não, comigo, o fora da café, curva, cara. Fora da é curva. Aí, diferente. Mas o meu jeito de estudar é ter um lugar para mim e tudo mais e tal. E como que eu fazia para durar bastante tempo, né? Porque acontece o seguinte, não sei se acontece contigo, né? Mas depois de 15 minutos lendo um livro, alguma coisa técnica, eu já fui. Já estou viajando na maionese. Então, o que eu faço? Eu estudo, sei lá, o tempo que dá ali para leitura. Ah, cansei. Aí eu vou pro vídeo. Aí eu vejo um vídeo. Ah, cansei do vídeo. Aí eu vou pro laboratório. Ah, cansei do laboratório. Vou procurar ler de volta. Ah, putz, essa leitura está muito maçante. Vou procurar um site, por exemplo, certificação da Cisco, vou procurar um site da Cisco para ler aquele material. Putz, está maçante de novo. Vou para um outro vídeo. E aí eu fico fazendo esse ciclo. Vídeo, lab. Às vezes eu vou para um teste. Pega teste na internet, você tem no próprio livro. Às vezes você vai lá, faz um teste. NetAcad, por exemplo, tem bastante teste. Faz um teste, vê como é que está seu conhecimento, volta e lapida e faz. Eu fico fazendo esse ciclo de estudo para. E aí eu consigo quebrar, vencer a barreira do sono. Não é a barreira do som, a barreira do sono. Porque chega uma hora que, meu. Mas o lab acorda, o lab geralmente desperta. cara, a vezes a pessoa pensa assim, né? Cara, mas procurar vários autores não é uma perda de tempo. E eu entendi que não é, porque é como um quebra-cabeça. Pegar, eu máximo pego 3 autores, porque o segundo ou terceiro já mata já minhas dúvidas, né? Mas se tu suma todo o que tu está aprendendo, entendendo, cara, é mais assim, caraca, era assim que funcionava essa parada, né? Mas é porque tu has sumado conhecimentos. Exato. E é o seguinte também, né? Você pega diferentes pontos de vista de diferentes autores. O que acontece? De novo, né? Nem todo mundo sabe tudo. Então, às vezes, para aquele autor, é mais fácil de falar de OSPF, por exemplo, do que falar de BGP. Né? E aí, às vezes fica mais claro, o cara consegue transmitir melhor a informação quando ele domina ele, de fato aquela tecnologia. Então fica mais fácil. E aí, às vezes, o autor A fica melhor de entender do que o autor B naquele tema específico. Né? Maravilha, cara. Você tocou o assunto de los labs. Para quem trabalha em Cisco, eu acredito que é muito mais fácil fazer os laboratórios. Mas para aqueles mortais como eu, que quero tirar mi CCIE, quando investir? Ou por que investir? Olha, assim, embora tenha essa cara de novinho, Tim, eu tirei esse CIE faz. Cara, tu eres 4.000 e poucos, cara. Eu conheço só gente de 6.000 para cima. Tu Eu tirei em 2014. Tá, então na época a gente precisava de roteador físico, as coisas físicas, né? Então na época eu tinha eu tinha uma imagem na Cisco que a gente chamava de IOL e tudo mais. Isso daí agora está diferente, né? A gente tem laboratórios hoje que facilitam bastante, né? Mas eu aluguei lab. Eu aluguei lab lá no INE, tinha lá alguns hacks, né? E horas de hack e tudo mais. E eu aluguei lab lá. Depois aluguei uns outros labs, que eram equipamento físico e tudo mais também. Então, eu acho super importante você ter um laboratório, que, se eu me lembro bem, o laboratório ele já tinha, né, o esquema físico ali do laboratório, né? Então, era 4 roteadores, 4 switches e 3 roteadores, não me falha a memória, mais os backbones. Então, era bastante coisa para você simular, para você ter em casa, né? E então eu sempre utilizei, eu pagava para ter a experiência ali do laboratório. Super importante para o CCE, porque é uma prova prática. Né? eu acredito que, em tu caso, você é CCI Enterprise, não? É. Ahí tuvimos a Guillermo Lira contando que él pasó también de primera y
que a Cisco agora também faz aluguel de racks, né? E já te dá o entorno real mesmo, né? O sea, a emoção já ou te facilita a aclimatizar-te com o ambiente real, né, cara? Uhum. Porque eu acho que o maior temor de todos os que passam por esse exame está como será, né, a primeira vez, né? E uma coisa interessante, tinha até falar para o pessoal aí também, é que para o laboratório, é importante você ter uma estratégia para fazer o laboratório. Não é simplesmente, vou lá configurar e tal. Não, você tem que ter uma estratégia. Eu, por exemplo, eu tinha que marcar na folha onde que estavam as interfaces físicas, o que de VLAN que eu ia configurar, colocava tudo no Notepad, copiava e colava, bum, copiava e colava, bum, né? Porque essa era a estratégia, né? São 8 horas de prova na época e metade, 5 horas, se não me engano, era laboratório. É pouco tempo, né? Se você tivesse uma semana ou 3 dias ali para fazer o laboratório, você conseguiria, ó, tetinha, facinho. Beleza. Mas, cara, são 8 horas de prova, então você tem que ter uma estratégia para ser mais efetivo, né? Com certeza, né, cara? Quem é que falou para você CSIE, cara? Você tem uma referência, tem um mentor? Sim, sim. Esse cara, ele tá na VMware hoje. Eu era estagiário, né, cara? Então, assim, tava lá, orelha seca, passando cabo, trocando ali os equipamentos de lugar. Tinham tirado CCNA, tinham tirado CCNP já no estágio. E aí eu falei para ele, viu, o que eu faço da vida? Já tirei o CCNP? Olha, vai pro CCI. Você não sabe o que você quer? Vai, faz o CCIE. Por quê? Vai te abrir algumas portas, né? Esse cara foi o Gustavo Santana, da VMware. Eu lembro até hoje as palavras dele. Fora vários outros ensinamentos que ele passou pra gente. Nossa, é bom falar de aqueles que fizeram diferença em nossas vidas, né, cara? Ter a Sim. oportunidade, né? Tem vários aprendizados dele. Um deles foi trabalho sempre vai ter, então se organize para estudar. É Essa é boa. uma boa. A gente sempre está atolado de trabalho, nunca está 80%, nunca está 70%, né? Sempre está 120, 140. Nunca está facinho. Então a gente tem que. Esse foi um dos ensinamentos dele. Tem de vários, né? Marcos, tirando lo triste o negativo del COVID, ¿né? Del lado de perdas humanas, familiares, amigos, y levando para o lado da tecnologia, empregabilidade, que mudou para você, o pró e contras que trouxe para sua vida diária? Sim, para ser sincero, na época eu era contratado. Porque assim, a Cisco desde sempre. Bom, quando eu era estagiário eu só fiz um trabalho remoto, né? Mas depois disso, cara, eu nunca tive obrigatoriedade, né, de ir para o escritório. Eu ia, sempre fui, mas por questões de aprender, né? Então, na época, eu passei 7 anos dentro de AS, que a gente chama de Advanced Services, dentro da Cisco. Passei 7 anos lá. E para pegar em conhecimento ali com as melhores mentes ali, né? São caras todos ali, tinham cabelos brancos, então, como respeito ali de cabelo branco ali de todo mundo, conhecimento de todo mundo, eu ia lá e pegar informação, sugar informação desses caras. Então eu sempre gostava de ir para o escritório e tudo mais, mas nunca tivemos obrigatoriedade. Especialmente na época do Covid, eu estava como engenheiro virtual. E como engenheiro virtual, já era virtual. Então, para mim, nada mudou, business as usual. O que eu estou vendo agora é que muitos dos clientes, né, nossos, eles não querem muito ir para o escritório, tem alguns dias fixos para ir, então isso eu acho que mudou bastante a dinâmica das empresas, né? Assim, geralmente o pessoal de TI já tem uma flexibilidade normal, mas agora essa flexibilidade está se estendendo a todo o grupo de usuários, né? E eu tenho visto assim que para você conseguir que o cara vá no escritório,
Assim, tem que ir lá, agendar com o cara. Quando você vai? Daqui umas 2 semanas, na terça-feira, na quinta-feira. Então você tem que agendar, tem que conversar para saber quando o cara vai estar lá. Né? Então isso mudou bastante, né, do que era antes, né? E o rendimento, você que acha? Tive uma melhoria com as pessoas trabalhando desde casa? Eu entendo que sim, porque, bom, eu acho que assim, na verdade depende, né? Porque tem muita gente que não estava preparada por home office, então teve todo um período de adaptação ali. O cara está acostumado a ter a baia dele na casa dele e tudo mais. Aí mudou para um cenário onde ele não tem mais a baia dele, e ele tem que trabalhar em casa, em cima da mesa, com as crianças correndo pela casa. Então, eu acho que assim, tem cenários, tem situações onde foi perrengue, foi difícil pro pessoal. Mas tem situações aí pro pessoal que acho que foi melhor. Porque você não para ali para fazer para falar com alguém ali no corredor, não tem mais aquela coisa. Então você acaba sendo mais efetivo. Né? Da mesma forma que, por exemplo, esses tempos eu fui para o escritório, cara, eu não almocei. Porque eu tô acostumado aqui na geladeira, pegar a minha marmita, pegar o que tiver aí nas panelas, esquentar rapidinho, comer e volta. 15 minutos. Hoje em dia, se eu for para o escritório, eu vou gastar 15 minutos até chegar no lugar, né? Pegar meu prato, tudo, voltar, vai dar uma meia hora, uns 40 minutos de almoço, né? E isso, de repente, acaba uma reunião que se estende um pouquinho, cara, você não vai conseguir 15 minutos para almoçar. Em casa você consegue. Então, acho que acaba que as pessoas começam a ficar um pouco mais efetivas dentro de casa. E então, meio que eu, pelo menos, estou desacostumando a trabalhar no escritório. Porque. Para quem trabalha em órgãos públicos como eu, está difícil ainda essa realidade. Né? Mas já temos um dia já. Mas é bom. Já vai melhorando, né? Acho que a tendência é que as empresas evoluam para um modelo mais flexível, né? Eu acredito que ainda estamos na transição porque, se bem é certo, tive a maioria das grandes empresas, né, dos órgãos públicos, que trabalharam de home office, cara, já estão muitos deles para fazer troca de tecnologia, né, cara? Estão em editais onde, cara, precisa que você esteja aí porque tem que trocar sim ou sim, né? E até só adicionando aí, Tim, também, até mesmo agora as novas pessoas, né, os novos futuros funcionários e tudo mais que estão entrando no mercado de trabalho, eles estão procurando por vagas onde tenha trabalho remoto. Às vezes... Porque ao dia de hoje, Marcos, realmente tu pode trabalhar em 2, 3 empresas, né, cara? Fácil. Também, verdade. Então, há muito 12x36 e aí ajusta os horários e tudo mais, assim. A ideia, cada um tem sua realidade. Eu ainda não sou super-homem para ter 3. Eu conseguiria lidar com 2, eu acho, mais, cara. A ideia é aperfeiçoar-se e ter só um e com poucas horas, né, cara? Exatamente. É que a gente gasta. Você consegue ficar mais efetivo, né? Não tem trânsito. Aqui, principalmente em São Paulo, eu moro a 10 minutos da Cisco. Aqui em São Paulo, se eu sair às 8 e pouca, cara, demora 50 minutos para chegar. Só que de bike pode chegar rapidão. Como? De bike. Chega rápido, só que aqui não tem ciclovia e tudo, mas chegaria bem rápido. Cara, qual é sua inspiração? ¿Por qué tanto empolgamento para chegar onde está ou aonde quer chegar? Cara, minha inspiração. Poxa. Olha, eu me inspiro muito nos meus pais, cara. Minha fonte de inspiração, a família, né?
me espelho muito neles, né? Então, é a única coisa, assim, que eu te falo que é o que eu quero ter minha família formada, quero continuar ajudando as pessoas, né? Mas eu vejo muito, por exemplo, como me espelho muito no meu pai, né? Eu vejo ele, como ele faz dentadura, Tim. Sabe a dentadura que você coloca aqui na boca? Então, ele Mas agora tá ladrão, né, cara? Coloca um parafuso aí e não é como antes. A não, prancha essa, né? Agora furam, coloca um parafuso e mas aquela móvel e tudo, ele que faz a parte de acrílico e tudo, né? Então, assim, ele ajuda muitas pessoas. Às vezes vem pessoas ali humildes e tudo mais, ele vai lá e ele dá as dentaduras para as pessoas. Então, assim, eu me espelho muito nessa filosofia de vida dele, né? Que nem tudo é mas dinheiro, né? Lógico, é importante, né? A gente quer crescer, a gente quer se desenvolver e tudo, mas ele tem esse trabalho social dele, que ele não fala para ninguém, ele vai fazendo e chega em casa e se sente super satisfeito e compartilha aqui com a gente, né? Da família. Mas eu eu me. chamaria Cara. legado, né, Marcos? Deixar um legado. Eu acho que isso é muito importante e as pessoas às vezes não nos tocamos com esse sentido, desse lado, né? A vida passa tão rápido e Sim, amanhã mais tarde. Qual é o nome de seu pai? Fernando. Fernando, né? Que, cara, el nombre de tu pai ya debe ser muy reconocido en un sector de uma comunidade, né? Que vão conversando uns para com outros e falando assim, cara, aí tem um médico dental chamado Fernando que faz esse tipo de ajuda e apoio, né? Que é uma coisa muito gratificante, né? Como pessoa, porque eu acredito que isso é parte do sucesso, sabe? Sim. Não, totalmente de acordo. E isso, esse trabalho que a gente faz aí com os estagiários, por exemplo, eu vejo como assim. A gente não, meu role, né, meu papel hoje em dia como engenheiro não é assistir os estagiários nem nada, mas isso daí é uma coisa que eu me espelho nele, é uma coisa que assim eu estou ajudando ali o próximo a se desenvolver, a capacitar, né, porque depois essa pessoal sai, vai para o Canadá e tudo mais, fala, poxa, pra caramba lá e tal, e isso é mais gratificante do que, cara, qualquer outra certificação. Mas, cara, tu haver, o sea, tener a oportunidade de ser parte dessa história é massa, cara. É sensacional. É sensacional. E Eu quem é só. seu herói, cara? Eu gosto mais. Eu acho que eu me sinto mais realizado do que eles mesmos. Com certeza, pô, com certeza. Eu, eu conheço muitas pessoas, né, que, cara, de todas as entrevistas sempre tem falando, né, oh, se não fosse por tal pessoa. Isso nome já escutei várias vezes, né, de várias pessoas. Se não fosse por Marcos, cara, São pessoas boas. pessoas boas. Quem é seu herói, cara? Seu hero? Continua sendo meu pai. É ele com quem eu Top. me espelho. E lógico que ele não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com esse nosso mundo aqui, né? Mas ele Mas. entende a vida a la perfeição mais que a gente, cara. Exato, exatamente. Se eu conseguir um Ela- pouquinho do que ele. De como ele enxerga o mundo, já estou feliz. eu acredito que eles têm maior criatividade de nós para resolver mais problemas, cara. A Verdade. gente vai ficando um pouco mais ignorante em algumas coisas, né? E a gente acha que eles são ignorantes, mas na verdade. Pois é, cara. Por exemplo, as habilidades manuais, teu pai, meu pai, cara, estão em outro nível, cara. A gente não consegue fazer o que eles fazem, cara. Não. E dos poucos recursos que eles tinham, né, na época, e É. tiravam uma assim. Cara, esse cara tem que ser inteligente para encontrar uma solução com pouco. Um MacGyver, né? Vamos falar assim, levando um pouco a la brincadeira, mas é desse jeito, né, cara? Meu pai, por exemplo, estava aqui um tempo e não tinha arco de serra, né? Uhum. Fala assim, "Oh, cara, não temos como cortar aqui, não tenho arco de serra, mas tenho a serra, né?
Eu Sim. falo assim, beleza, tem aqui para construir hay um ferro, né? Não sei qual é o nome dele que tem aqui, mas é como uma, em espanhol é varia, né? Um pedaço de ferro. Uhum, E uhum. dobrou, cara. Pegou dois pregos e começou a dobrar assim, né? Até, Pronto, el arco ia cortar. caramba. Deu um jeito, né? Cara, É a forma. de um jeito. Cara, eu não consigo fazer isso, por exemplo, né, cara? Não. E fiz É. bem bonitinho, ainda ele assim com sua. Caraca, eu falei assim, minha amiga, eu não daria conta dessas situações, né, cara? São nessas horas que a Mas, gente para e pensa, meu, que eu não tenho essa inteligência, né? Cada pessoa, cada área tem a sua própria inteligência, né? A área musical tem a inteligência musical, nossa, também. E essa inteligência manual, cara, a gente tem muito pouco, né? pois é, porque a praticidade desta nova geração de dar todo já pronto, né, cara, faz que o cérebro. Primeiro que o cérebro é preguiçoso pra caramba, né, brother? Ele, enquanto não faz nada, ele é feliz, brother. Por ele, mano, tu tá aí sem fazer nada, ele tá na glória, né? É. Mas tirar del estágio zero, né? Para alavancar ele, cuesta, né? A disciplina, cara. Como é que você encontrou disciplina para os estudos? Cara, pensando assim, vai. Imagina que eu era estagiário, né? E eu tenho que sempre voltar lá, porque eu acho que foi a época que eu mais estudei. Até hoje a gente estuda, mas hoje as responsabilidades são bem diferentes. No começo, a gente, cara, é a oportunidade da minha vida. Tô como estagiário na empresa onde eu sempre quis, desde o colegial, eu queria essa empresa, não sei o quê. Essa oportunidade que eu tenho, vou agarrar com unhas e dentes. E aí, na época, deu a crise imobiliária nos Estados Unidos, ali mais ou menos 2009, 2010, né? Foi quando eu entrei. E a Cisco estava demitindo pessoas. Eu não entendia muito bem como que funcionava a Cisco ainda e tudo mais. Então eu falei, cara, a Cisco não vai me contratar. Porque eu sou um mero estagiário aqui, tem caras muito mais seniors saindo, sendo mandado embora, né? Com anos de experiência e tudo. O que eu vou fazer? Eu vou meter a cara nos livros e estudar o máximo que eu puder para ficar preparado para o mercado de trabalho. Então, para mim, meu sonho ali é a Cisco, mas, cara, se eu não conseguisse ali, eu teria que estar preparado para o que der e vier, resiliência. E aí, o que eu fiz? Estudei o máximo que eu pude, então, dentro dos. Lógico que antes da. Eu tinha feito a entrevista mais ou menos meio do ano, e aí, quando fui contratado em outubro, aí eu tirei meu CNA muito rápido, né? Que eu já vinha estudando ali um tempo, e logo depois estudei para o CCNP, na época eram 3 provas, e eu fiz as 3 provas ali em 8 meses, né? De estudo pesado ali, não tem mágica, né? É estudar horas bunda na cadeira. Então eu ficava lá estudando na Cisco, ia para casa do meu primo, dormia lá, ficava até 2 da manhã, às vezes dormia na Cisco e virava. Sabe como que é essas coisas de estudo? Então eu tinha esse foco na minha cabeça. Eu quero ficar aqui. O que eu tenho que fazer? E isso foi a lenha para eu conseguir estudar isso na época, né? E aí eu consegui ficar como terceiro e eventualmente evoluir para funcionário, né? Que a gente chama de FTE. Mas essa foi a lenha ali para os estudos, né? E logo depois também veio o CCIE, que também foi assim, foi um desafio, porque todo mundo falava, meu, é muito difícil. Quando fala que é muito difícil para mim, Tim, aí que eu vou com unhas e dentes e vou me provar, sabe? Eu tenho essa, assim, nessas loucuras, né? E foi quando eu fui lá, não, vou estudar e tal, então, né? Tanto que eu tirei com o CCIA com 24 anos. Não, 24 anos, né? Foi praticamente logo que eu estudei para o CCNP. Então,
Foi assim, né? Dessa forma que eu sempre atuei para estudar. Então, tendo esse foco assim na cabeça de não, vamos lá, eu quero esse objetivo. Para chegar nesse objetivo, o que eu tenho que fazer? Isso, puf. O que mais? Esse, puf. Ia fazendo até conseguir meu objetivo. Cara, se eu fosse assim, um recém-egresado da faculdade e fala assim, caraca, estou vendo a história de Marcos, y la pregunta sería si, ¿por dónde comenzar para hacer o tener el perfil de Marcos? Vender coco na praia, Tim. Não quero isso, não. Ai, Tim. Olha, eu acho que assim, cada pessoa ela é diferente, né, uma das outras, e você vai aprender muito com as pessoas ao seu redor, né? Eu acho que para ter o meu perfil simplesmente ser quem você é, estudar bastante, ter sangue nos olhos, sede de conhecimento. Não importa se é para o ramo financeiro, se é para o ramo de TI, não importa, né? Se você tem sede de conhecimento, quer aprender sempre mais, você vai conseguir chegar num nível que você nunca pensou na sua vida. Então, assim, você pode estar ingressando no TI, em TI, por exemplo, se você tem esse viés, esse pensamento, né, você chega lá. Você chega muito além, além do que você imagina. Eu nunca imaginei estar morando em São Paulo sem dividir apartamento com ninguém. Pra você ter ideia. Nunca imaginei nisso. Para mim é uma conquista. Maravilha, cara. O que você precisa para realizar seus sonhos? O que eu preciso para? Realizar seus sonhos. O que eu preciso para realizar meus sonhos? Cara, preciso de mim, preciso de eu saudável, de eu bem, né, de mim, com a minha vida pessoal em dia, né, falando de sonhos de trabalho, né, então assim, estando com a vida pessoal em dia, estando bem de saúde, cara, é isso que eu preciso, estando bem de saúde, vocês viram aí como que eu sou, né, o cara sangue nos olhos, então não sou o mais inteligente, Tim, eu sou o cara mais esforçado. Então, eu sou o cara mais esforçado para chegar nos meus objetivos, para chegar nos meus sonhos, e geralmente isso que eu uso, entende? Tudo bem. A força de vontade venceu o talento, né? Em seu caso. Isso aí. É exatamente bem, isso. Cara. No dia de hoje, Marco, vemos que muitas pessoas seguem a tendência. Muitas pessoas saem de Cisco, e conheço muitos, se vão para Cloud. É uma parte de salarial, desafios, mas vejo muitas pessoas depois decepcionadas com essa toma de decisões. ¿Por qué o cuándo seguir una tendencia? Cara, falar de mim um pouquinho antes. Quando eu entrei na Cisco, lá 1000 anos atrás, surgiu uma oportunidade para trabalhar com IoT. Melhor, para trabalhar com Physical Security. Você sabia que a Cisco vendia equipamento para catraca? Catraca é difícil. Não sabia não. ¿Era de Cisco mesmo ou comprou Cisco esse produto? De Cisco. Eu tinha comprado um tempo atrás, e aí tinha o branding Cisco e tudo mais, e eu era o cara que fazia a instalação desse negócio. Olha. Era uma área que eu sempre sonhei? Não. Mas, cara, era o que tinha, e como que eu vou saber que se eu não ia gostar daquilo? Só se eu experimentasse, certo? Então, assim,
foi por onde eu comecei. Então, ali, eu comecei indo por catraca, câmera de segurança e os radinhos VHF que a gente fazia o transcode dele para IP. E isso é umas coisas muito diferentes que a Cisco trabalhava. Todas essas 3 linhas de produtos já morreram, né? E aí, com o passar do tempo, fui para a área de smart metering, né? Por exemplo, você tem lá o medidor inteligente, tem coisas assim que a gente não está acostumado hoje, mas a Cisco também trabalha com isso, tá? Pô, foi uma área super bacana para mim, ganhei muita experiência lá. Mas como que eu ia saber que essa área não ia ser legal para mim ou seria super bacana? Não tinha como. Então, assim, isso é uma das coisas, um dos motivadores para você, de repente, querer sair de redes, né? Que foi o exemplo que você deu para ir para a nuvem. Como que você vai saber que você não vai gostar, né? Isso é uma coisa. Outra coisa também cara, eu encho o saco de fazer as coisas muito rápido. Então eu fiquei uns 3 anos trabalhando com as câmeras, depois catraca e tudo mais, depois eu fui para a parte de IoT mesmo, onde a gente trabalhava com os medidores inteligentes e tudo mais. E depois eu quis mudar de novo, daí eu fui para pré-vendas, vender a parte, trabalhando com o portfólio de Enterprise Networks, e aí mudei de novo. Eu fui para agora como engenheiro de conta. Então você vê, eu enjoo um pouco das coisas e eu acabo, é natural eu acabo sempre mudando. Então acho que a mudança também ela faz bem para as pessoas, faz bem para o profissional. Eu vi num filme, acho que era como que era? Lenda Zubi, Lenda Z, não lembro que ele falava assim, movimento é vida. E realmente, para mim, é importante. Porque eu gosto de ter experiências novas, aprender. Lembra daquela sede de conhecimento que eu tenho? Ela se reflete no meu dia a dia profissional. Então, se o cara vai para cloud e se arrepende, cara, às vezes primeiro, ele enjoou do que fez e foi para cloud para ver no que dá, ou, de repente, foi ver uma coisa nova. Eu não sei se eu não gosto ou se eu gosto. Acho que seriam os 2 motivos, assim, pelo menos que eu mudaria, entende? O problema... Você conhece a zona de conforto? Qual que é essa? A zona de conforto. Marcos conhece? Conforto. Forte. Isso. Ah. Cara, você conhece esse lado? Que é essa zona de conforto, né? Eu estou trabalhando assim... Conforto. Eu estou falando inglês já, né? É verdade, cara. Então, é conforto. Isso. Eu pensei que eu estava falhando aqui. A zona de conforto. Aí Eduardo, até Eduardo aí fala assim, zona de conforto. Conforto, valeu, Eduardo. Você já conhece esse lado? Na zona de conforto? Quando eu conheço, eu saio. Quando eu penso em zona de conforto, né, eu já não me atrai muito. Zona de conforto, eu já fico desconfortável. Na verdade, quando eu entro na zona de conforto, eu me sinto desconfortável, entende? Bacana, cara. Você estava falando também de as pessoas, às vezes, quando saem da faculdade, né? E que é o caso próprio, né, cara? Você falou 2 anos de traca-traca, depois as câmeras, né? Muitas pessoas, ou os milenistas, né, cara, têm um imediatismo absurdo, né? Que já eles vão ser gerentes, né? Mas não é por eles também, sino que o sistema ou as redes sociais já vendem essa parada para eles, né, cara? Uhum. Como lidia tú que tus estagiários são milianistas, não? Basicamente, né? Cara, acho que
vai ser o problema dos próximos gestores aí daqui para frente, Tim. E não só na questão, né, nessa questão de já ser gerente, não, mas assim, até mesmo na questão de estudos. Então, às vezes os caras, né, as pessoas, eles não querem nem entender o básico para, igual a gente estava falando, ir para as telinhas e estudar coisa nova, diferente e legal, mas às vezes falta a base, conhecer ali debaixo do capô, igual a gente fala, né? E não sei se é a questão do Instagram que a gente fica rolando lá e aquela injeção de... não sei se... Mas essa geração, né, ela já vem com um pouco, já com esse viés, e eu acredito que as próximas virão com isso daí mais forte. Eles não dão tempo ao tempo, né? Experiência é uma soma de experiência do que você faz, mais o tempo que você faz aquilo, né? Você não consegue, não tem um livro de experiências, você tem biografias. Você tem biografias e sabe por onde as pessoas passaram, sabe por onde ir, por onde não ir, vendo biografias de outras pessoas. Mas você não tem um livro de experiências, né? Então você não consegue fazer com que o cara saia daqui de baixo, daqui do início e pule 2, 3 etapas ali. Não dá, né? Ele vai acabar se queimando, as pessoas que colocaram ele naquela posição acabam se queimando, né? Fica ruim para todo mundo. E é uma coisa que acho que todos os gestores, sem exceção, daqui para frente, eles vão... Eu estou vendo isso agora, né? Que estou pegando o pessoal da base. Imagina um time de futebol, eu sou o cara ali do time de base. Então, os próximos técnicos, eles vão sofrer desse mesmo mal. Eu acredito. Né? A gente batalha aqui no começo, né, da carreira do pessoal, mostrando para o pessoal, olha, é muito novo, ainda você tem que estudar mais, está muito recente e tudo mais, né? A gente trabalha nesse aspecto, a cabeça do pessoal, explicando que não é puxar aqui que sua carreira vai rolar rapidinho, não é assim que funciona, mas tem coisas que só a vida ensina, né? Cara, mas é triste, né? Mas é real, né? A pessoa tem dupla identidade, né, cara? O dia de hoje há tanta depressão por essa questão mesma, né, cara? Às vezes o cara mais vive no virtual que no real, né? Achando que os caras que fazem aí vida feliz todos os dias no Instagram é assim, né, cara? Mas, meu amigo... É tudo mar de rosa, todo mundo viajando para Cancún, é tranquilo. Só que não, cara, né? Falando de Cancún, qual é os países que tu conhece? Olha, Tim, eu só viajei uma vez no que a gente chama, né, no PF, né, no pessoal. As outras todas as vezes, e por isso que eu gosto bastante, gostava muito do meu trabalho antigo, não que eu queira voltar para lá, porque acho que cada momento é único, né? Mas durante os meus primeiros 7 anos ali, 7 anos de Cisco, eu viajei bastante a trabalho. Eu fui, bom, além do Brasil, fui para a Argentina, fui para o México, Estados Unidos, fui para Guiana, país super bacana. Então, pois andei bastante por aí. Quantos idiomas fala Marcos? Idiomas, falo cachorrês, primeiro que eu falo com a minha cachorrinha aqui, mas falo português, espanhol e inglês. Esses 3 idiomas. Quando você soube que o inglês ia ser divisor de águas em sua carreira profissional? No CCNA. Lá em 2010, vamos voltar lá para 2010. Rebobina, né? Que hoje não existe mais essa palavra, né? Para mim existe, pô. Lá em 2010, a gente precisava de mais
mais informação, mais conteúdo. A gente tinha o livro do Felipetti, pô, mandava muito bem ali nas explicações, mas para mim, eu precisava de ir mais a fundo. Eu tenho essa necessidade de ir mais a fundo, e para ir mais a fundo, eu precisava ler o livro lá do Wendell Odom, né? E além do livro, tinha vídeos, a gente ia baixar, né, naqueles sites assim, né, meio esquisitos, a gente baixava lá porque não tinha. Então, assim, eu tive que aprender. E sem brincadeira, eu demorei um mês para entender um vídeo de 30 minutos. O primeiro vídeo de 30 minutos. Eu demorei um mês para entender, porque não tinha. Hoje tem ainda close captions, né? Tem umas coisas mais para facilitar ali a vida. Mas na época eu não tinha isso. Então eu pegava o. Olha só que interessante, Tim, que eu fazia. Eu pegava o que o cara falava, mais ou menos, jogava no Google Tradutor, jogava no Google, o Google me dava uma sugestão, aí eu, entendi o que ele falou. Só assim para entender Então, ali eu percebi que realmente era um divisor de águas, porque o que me deixou muito incomodado foi o idioma ser um agente limitador de conhecimento. De novo, eu tenho aquela sede por conhecer, por estudar e tudo mais. E o inglês ser um limitador de conhecimento, eu não poder ir além por causa de uma língua. Né, que falei, cara, isso daqui eu tenho que aprender, eu tenho que saber. E foi nesse momento que eu percebi isso, cara. Cara, eu acredito que agora o inglês já não é diferencial, né? O sea, já é parte do CV, né? O sea, não tem como não, né? Diferencial é já saber mandarim, espanhol, né, cara? E aqui, nós que estamos em Latam, Brasil ha acordado, né? Porque ele não era um inversor muito forte em Latam, né? Uhum. E el día de hoje encontramos muitos call centers aqui no Brasil dando suporte para todo o Latam, né? E isso é muito bacana porque traz maiores oportunidades, né? A novos desafios para nós, né? Sim. Sim. E isso só tende a evoluir, viu, Tim? Assim, ainda vejo que é bem embrionário, né? Tem muito que evoluir, tá? A gente... Cara, Latam tem mercado demais, pô. Mas assim, o pessoal ainda chega com o inglês meia boca, né? A gente sabe das dificuldades, né, de todo o país latino aqui, né? Cara, é muito difícil a gente ter o inglês mais ou menos, mas ainda hoje eu vejo que ainda tá difícil. O pessoal ainda tem que evoluir bastante aí nessa questão. Mas a gente tá trilhando esse caminho, caiu a ficha, pelo menos, sabe? Aí está a questão, cara, e vou tocar, a gente parte da comunidade de Cisco, né, e fala em português, né, cara, eu nós, assim, contribuo quando eu tenho oportunidade, subo um artigo, né, normalmente eu subo um artigo de minha vida diária, né, cara, tuve problema aqui, eu subo um artigo, né, e é assim como eu entendi, compreendi melhor as coisas. Cara, se a gente escrevesse ou doara um tempo em fazer um artigo e compartilhasse, eu acredito que assim como a comunidade em inglês, porque, cara, é tu língua nativa, né? Beleza, você precisa de inglês, mas, cara, tu língua nativa, não tem como algo ser melhor explicado, sendo que ciertas palavras de inglês não pode traduzir-se, claro está, né? Uhum. ¿A qué se debe esa falta de cultura, miedo de repasar um conhecimento, cara? De verdade, cara, a gente tem uma falta disso, né? Claro que você consumir uma informação, beber informação na sua língua nativa, aquilo ali te toca de uma forma diferente. Não é igual o idioma que você aprendeu, né? Que você aprendeu ali estudando, não é a mesma coisa. Você aprender na sua língua nativa é fora da curva.
eu acho que falta um pouco de incentivo, não sei, falta um pouco de incentivo, de uma maneira geral, das pessoas compartilharem um pouco do conhecimento, né? Incentivo, tempo, né? Acho que as pessoas também, elas acabam não compartilhando por esses motivos, assim. Eu tenho Reconhecimento, você acha que falta reconhecimento para a pessoa? falta. Mas assim, que eu vejo, né? Que eu tenho tentado colocar essa cultura no pessoal, mas é bem desafiadora, né? Principalmente o pessoal que está estudando e começando agora. Meu, você estudou, você fez um laboratório, grava esse laboratório, faz uns comentários e posta. E eu ainda tenho sentido muita resistência, principalmente dos meninos agora que estão estudando, para fazer esse tipo de coisa, né? Tem medo a ter haters nas redes sociais? Você acha que é isso? É verdade, pode ser um pouco disso. Pensando ainda até no... Como que é o nome daquele seriado? Aquele seriado do... Esqueci o nome da Netflix lá, que é super futurista. Black Mirror. Né? Pensando no Black Mirror, né? Acho que tem um pouco disso, né? Do cara pensar assim, olha, o que vão pensar de mim fazendo isso daqui? Será que vão me corrigir alguma coisa? Antigamente Mas se tinha... não existe esse conteúdo, Marcos, como podem falar as pessoas? Oi? Se não existe esse conteúdo, como é que a pessoa pode falar disso? Se não existe isso... outras pessoas podem comentar, né? Aquelas pessoas que já conhecem aquele conteúdo e tudo mais, mas eu acho que o comentário deve ser no sentido de ajudar, né? Complementar. Não pode, a gente, acho que é um trabalho também nosso de quando ver umas coisas assim, de ajudar a complementar aquela informação, né? De forma que a pessoa se sinta mais à vontade de criar conteúdos como aquele, né? Simplesmente criticar, fazer um comentário, olha, tá apontar um erro, às vezes é muito fácil. E às vezes chamar a pessoa ali para conversar, ou até mesmo gastar um tempo ali ajudando ela a escrever, acho que é super válido. Não, assim, e se você vive de los likes, cara, você fica triste. Porque você faz um super artigo e tem 3, 4 likes, cara, e tu vê quantas visualizações tiveram, 5.000, 8.000, e tu fala assim, caraca, brother, o que está passando aqui, né? Acho que a gente também não tem o costume de consumir informação em português. Também tem essa questão. Eu não me lembro a última vez que eu consumi conteúdo em português. Conteúdo técnico. Então, acho que quando a gente vai pesquisar também, a gente que da velha guarda, já estou me colocando na velha guarda, a gente já pesquisa os termos em inglês e já te redireciona para o conteúdo em inglês. Minha primeira fonte de busca é o site da Cisco. Minha segunda fonte de busca é o site do Google. Não é uma comunidade em português, não é um vídeo no YouTube em português, não é aquele tema em português. Então, isso está um pouco enraizado também na gente, né? E Marcos, não utiliza chat GPT agora como terceira opção? Esse é um tema... o novo cara que nos vai tirar da jogada, disse. Cara, vai ser nosso companheiro de trabalho. É o nosso companheiro. Cara, eu acho que os milenistas devem estar felizes com isso, hein? Mas, qual é tu pensamento? Já que estamos tocando esse assunto, qual é tu pensamento sobre essa ferramenta? Cara, vem para ajudar. Vem para ajudar. Eu acho que é para onde a gente tem que ir. O que acontece? A gente tem uma enxurrada de informações, né? Uma verdadeira enxurrada ali de informações. A gente até brinca, né? Quando vai ler documentação da Cisco, é como se fosse beber água do hidrante. A gente sempre brinca disso. Por quê?
é tanto documento, é tanta da coisa, que, cara, é difícil de você consolidar tudo. Então, eu acho que vem para ajudar pra caramba a vida das pessoas de uma maneira geral. Lógico que, igual você falou, o cérebro ele é preguiçoso, né? Então, se as pessoas elas não se forçarem a entender o que realmente tem ali por trás, a gente Saber a estrutura, al menos, né, cara? vai ficar escravo da ferramenta, né? Hoje em dia, antigamente, né, quando você se formava engenheiro, os engenheiros da velha guarda no passado, eles falavam que a gente era engenheiro de Google. Você já ouviu falar esse termo? Ah, esse No, cara é no. engenheiro de Google. Por quê? Não sabe, vai no Google procurar. A gente vai procurar, né? A gente vai pesquisar, vai estudar, engenheiro de Google. Agora vai ter o engenheiro do chat GPT, né? Que é o cara que já vai pegar pronto o trabalho, né? ¿Sabe cuál es mi temor de ese programa o esa ferramenta? Es que você já não vai raciocinar, cara. O raciocínio vai ficar para trás. É. Y ahí, mi amigo, es así, es uno de los factores importantes de la vida, ¿no, cara? Si tú no tienes raciocinio, cara, É tu verdade. vai ser um boneco, cara. Uhum. Um boneco sem alma, né, cara? Você é adicto a Google Maps, já que estamos tocando al assunto? Ou lembra de Não. cabeça a los locais que você vai? Ah, então, nesse aspecto, cara, assim, se eu vou uma vez no lugar, eu uso o Waze lá, Google Maps e vamos que vamos. Agora, por exemplo, aqui é a região onde eu moro. Aí eu faço questão, Marcos, faço questão de saber aonde eu estou, saber quais são as ruas, as avenidas principais, como que eu faço para chegar nos lugares com caminhos alternativos, mas isso sou eu. Porque chegou uma hora, acho que meados de 2016, 2017, eu percebi que eu não sabia chegar em nenhum lugar sem o Waze. Eu não sabia chegar em nenhum lugar sem o Google Maps. E eu fiquei assustado, de verdade. Falei, meu, na época a bateria me descarregava muito rápido, né? E aí eu falei, caraca, bicho, ferrou, se eu perder a bateria, tem que parar num posto, esperar carregar, né? E aí eu comecei a procurar formas de aprender o mapa da região. Então, vira e mexe, eu estou olhando o mapa, onde que eu estou, essa rua aqui vai por aqui. Embora a minha esposa consiga saber muito bem, muito melhor do que eu, em termos de localização aqui na região, cara, eu preciso estudar os mapas. Eu estudo os mapas da onde eu estou. Se aqui eu estudo, se é no Paraná, estava no Paraná semana passada, também eu estudo o mapa da região para saber como que me viro. Porque senão, você não sabe, cara. Esse foi só um exemplo que coloquei para que você se tocasse quando coloque a ferramenta al 100%. Cara, você vai ficar assim como Marcos, não saber para onde ir se não conhecer o mapa. Sim, até esses dias eu estava até comentando aqui em casa. Antigamente, né, a gente tinha o que a gente chama as listas amarelas, guia amarelo, eu não lembro mais nem o nome, que tinha, todo taxista tinha. Então você tinha que parar no táxi, perguntar, olha, onde fica a rua tal? Aí ele vai lá, procura o nome da rua, tal, chega assim, ó, você vai pegar aqui, 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 aquilo outro. E aí a gente ia, cara, bem desafiador, era bem mais interessante andar em São Paulo assim. Cara, se tu repara, as pessoas já não sumam. Todo é calculadora, cara. Tudo calculadora, né? A gente fica... Mas se tu vai assim, sempre tem essa... Eu não sei como que falam las que vendem assim na rua, né? Uhum. Como seria o nome? Ambulantes, falam em espanhol. Ambulantes também? Sim. Se tu compras várias pizzas, essa parada dice 5 más 7, 12 más 9, 21. Na hora te saca las cuentas, cara. ¿Tú ya reparó ya eso? Y si tú vas a una farmacia, vas a una panadería o vas para un shopping,
a pessoa utiliza a calculadora. Calculadora. É doido, não? Tinha até. Você sabe que o Brasil é o país dos memes, né? Tinha até um meme no passado falando assim. Você dá o dinheiro para a menina, né? Ficou 2,50. Daí você dá lá uma nota de 10. Aí a pessoa pergunta: você tem mais 50 centavos para inteirar aqui? Aí tinha um meme da pessoa ficar pensando assim, ó, fazendo as contas de por que ela precisava daqueles 50 centavos. Cara, são umas lições para você pensar e revalidar todo o que vem fazendo em sua vida, né? Com pequenos exemplos. Margot, sabemos que dentro da faculdade ou universidade temos opção também de encontrar nossos perfis, né? Mas para aqueles que ainda não encontraram seu perfil, como fariam saindo da faculdade essa pessoa para poder enquadrar-se, encaixar o que eles gostariam de fazer? Cara, acho que não deveriam esperar até terminar a faculdade. Eles deveriam utilizar o tempo da faculdade para se encontrarem. Não sei, depende da faculdade, 3 anos, 4 anos, engenharia, 5 anos. Então, eles têm que usar o tempo da faculdade para se encontrar. Né? Se você gosta de programar, você vai procurar meios ali de programar dentro da faculdade. Se você gosta de mexer com sistemas e tudo mais, vai procurar meios de mexer com sistemas. Não gostei de mexer com sistemas, vai mexer com redes. Não gostei de redes, vai para eletrônica. Você tem que utilizar a faculdade e os professores como meios, como formas ali de você se desenvolver, para você se conhecer. Porque acontece muito isso, né? O cara não se conhece. Ele vai lá, vou fazer engenharia mecânica. O cara não gosta. E aí ele tem que se achar. Não se achou, troca de curso. Cara, não tenha medo. Tem que ser muito honesto consigo, cara, porque assim. É uma parada que vai levar para toda a vida, né, cara? São muitos anos de estudo, né? E com tantos anos de estudo, cara, você vai falar, poxa, poderia ter. Você vai criar aqueles arrependimentos, né? Então é igual eu aprender não sei se você sempre gostou de ler, mas assim, eu nunca gostei de ler. Eu, por exemplo, nunca gostei. Não, mas agora sou obrigado, né, cara? Agora. Como que a gente tem que ensinar? Eu tenho estudado muito sobre ensinar as crianças e tudo mais, né? Que eu acho que é a forma primordial, né? Como você aprende. É como você é criança, por exemplo, como você aprende uma língua, ouvindo. Não é falando, não é lendo. Então, como as crianças aprendem, é super importante para a gente aprender a lidar com até as outras pessoas aqui para ensinar e tudo mais. E uma das coisas que eu vi, até fiz para mim, tá? Pegar um livro e ler. Não gostei, deixa de lado, pega um outro. Pega o livro, lê. Não gostei, deixa de lado, pega até pegar aquele livro, aquele que você vai gostar. Por exemplo, para mim foi o Sherlock Holmes. Por quê? Eu tenho sede de conhecimento e tudo mais, eu fico ficcionado naquilo, sabe? E eu acho que a mesma coisa as pessoas precisam fazer dentro da faculdade. Fui para essa área, putz, não gostei, vou para outra. Putz, não gostei. Tenho facilidade com geometria analítica. Vai lá, ensina a galera. Pô, acho que eu posso ser até professor. Mas você tem que estar aware, né? Você tem que estar ligado. Tem que ter esse senso crítico essa pulguinha atrás da orelha do que você quer fazer, do que você está buscando. Se você vai passando ali os dias apenas tirando nota e tudo mais, eu acho que você vai acabar perdendo tempo, né? Fazendo porque seu pai pediu que faça a faculdade, né? Fazendo assim a faculdade porque seu pai está pagando e não quer ver você em sua casa aí sem fazer nada. Eu acredito, Marcos, que a apresentação de um livro, o sea, ¿por qué no nos gusta leer? En mi caso, te falo como peruano, se nos apresenta lecturas muito, assim, um nível muito pesado, né, para a idade, né? Cara, se eles começaram com coisas leves, com coisas que realmente você está na idade
de novas historietas, por exemplo, em minha época eram os Transformers, não? Ou seja, já para que veja de que ano sou eu, né? Então, cara, com coisas assim, né? Com quadrinhos, o sea, indo, inculcando esse hábito, né? Como é que você aprende um novo hábito? Tá. Primeiro, o que você falou, né, com relação à faculdade lá, o pessoal. Existe uma outra coisa também, Tia, que é importante adicionar ali, é que às vezes as pessoas elas estão tão focadas no que elas estão fazendo, elas estão, por exemplo, tem que trabalhar durante o dia e estudar durante a noite. Aí às vezes tem filho, tem que trabalhar, estudar e filho, porque aí são 3 empregos, né? Tem o estudante, Ser o pai. mais bravo de todos, né? Cara, então assim, às vezes o cara, a pessoa, né, ela tá aqui, ó, ela tá focada ali, não tá enxergando mais nada. Então é sempre importante não ter essa pulguinha atrás da orelha, entende? Então eu sempre falo isso pro pessoal, né? E aí com relação ao livro que você estava falando aqui, né? Realmente, aqui no Brasil é a mesma coisa, tá? A gente lê Dom Casmurro, sabe? São livros pesados, né? Tem os livrinhos mais ou menos, Monteiro Lobato e tal, mas cara, são livros geralmente pesados, né? Pra gente é chato. E aí teria que começar assim. Eu acho que a gente deveria mudar um pouquinho assim. Mas sua pergunta foi o que mesmo, Tim, que eu falei, eu não anotei aqui. Eu viajei. Até eu esqueci, cara. Porque acontece, até brinco aqui em casa que minha sogra ela fala uma coisa, depois vai para outra, depois para outra, e aí a gente fala que silvou, né? Não, a gente estava falando dos perfis, né, cara? Mas já retomo o assunto, né? Mientras que voy pensando, estaba reparando también que el día de hoy, cara, tenemos portais que venden cursos muito baratos, né, cara? Eu vou falar de Udemy, não? Ou Udemy. Eu acredito que você não gasta nem R$200 para encontrar-se, né? Quer programação, um curso de 20, R$30. Não gostei, vou para TI, e por aí vai a coisa. Segurança. Cara, você consegue testar muito rápido. É magnífico, né? Porque em nossos tempos, cara, caçar aí... Torrent. Cara, sabe o grande erro que eu cometi? É baixar muitas coisas, cara. Baixava, de CCNA, baixava, CCNA aqui, CCNA cá, cara, e esse baixa, e nunca começa, cara. Te ha passado de essa parada? Demais. Agora imagina se nós que já estamos com informação saturada, o dia de hoje, como está, né, cara? Quando alguém te pide uma recomendação sobre algum tema específico, que sugestão você le dá para ele? Como filtra esses conteúdos? Que conselhos le dá? Boa. Especificamente para certificação, né, é uma coisa importante. Lá na Cisco a gente tem um grande... É um problema bom que a gente tem. A gente tem muita fonte de conteúdo, né, internamente. Mas o guidance que eu passo para o pessoal é o seguinte: usa o livro como o seu guia. O livro é Certification Guide, guia de certificação. Utilize aquele ali como um guia, mas aquele guia não vai ter todas as informações. Ele é um guia, então como todo guia, ele vai te guiar por onde você tem que ir. Mas você vai precisar de mais informações para anexar nesse guia. Então, por exemplo, você precisa de um vídeo, você vai precisar de um lab, você vai precisar de ler a RFC, né? Então, como um guia, o livro é super bom. E aí você vai migrando para outras áreas. Então, o que eu recomendo sempre para o pessoal é aquele ciclo, né? E utilizar sempre o guia de estudo como
um guia, que é de fato o que ele é, né? E utilizar as outras fontes de conhecimento como fontes periféricas, ali para complementar aquele conhecimento que você precisa adquirir. Maravilha. Cara, lo bom de fazer as transmissões ao vivo, a gente pode retroceder os vídeos, né? Y ya retrocedí, ya pegué lo que tinha perguntado sobre hábito. Hábitos, verdade. Como que eu crio meu hábito? Verdade. Cara, a criação de hábito, ela é um trabalho árduo que demora meses para acontecer. Não é uma coisa que é do dia para a noite. E ela tem que ser dada em doses homeopáticas. Como é isso, cara? Não falei de outras línguas para mim, hein? Homeopáticas, doses em conta-gotas, pequenininho, pouquinhos. Chispazo de dopamina, pode ser. E aí, o que acontece? Eu acho que a gente precisa fazer isso. Então, por exemplo, se você quer, eu vou criar um hábito de tomar banho frio todo dia. É bom, sabia, né? Eu faço isso. Mas assim, como que você começa? Você começa no gelado? Não, você vai lá, coloca no morno. Aí pega um dia bem quente, coloca no frio, e aí você vai em doses homeopáticas, devagarinho, né? Fazendo esse processo até ficar normal. E aí o que acontece? O pessoal fala 3 meses, né, para criar um hábito. Estou até olhando aqui, tem um livro, né, de criar os hábitos e tudo mais. Mas acontece que o hábito, para ele perdurar, para ele durar muito tempo, ele não vai ser 3 meses, vai ser muito mais. Até sua mente, ela realmente ali criar as conexões ali, né, de neurônios para você poder criar aquele hábito, né? Então, eu faço dessa forma, eu faço em doses homeopáticas, né, de pequenas doses, devagarinho, e aí eu vou aumentando a frequência e vou seguindo aquilo consistentemente, sem falhar. Se eu for para academia, eu quero ir para academia de manhã e à noite, de manhã e à noite, de manhã à noite, de manhã à noite. Não pode falhar. Se você falha uma, principalmente no começo, as próximas, cara, aí começa a ir igual o caminhão. Neve, né? Já viu o caminhão na serra? Ele não tem freio, vai embora, cara. Vai embora. E o hábito, quando você está criando o hábito, é a mesma coisa. Ah, não quero comer chocolate. Cara, começa com um pouquinho, diminui, come metade do chocolate, não come chocolate inteiro. Come um dia sim, um dia não. E aí, você vai criando o seu hábito. E depois tira aí da sua lista de compras, né? Tira da lista de compra, come só na rua. Você vai criando formas de você conseguir o seu hábito. Então, por exemplo, puxando a sardinha para estudos, qual era o meu hábito para estudar? Eu tinha que ir para Cisco. Eu não conseguia ficar em casa para estudar. Por quê? Tem televisão. Não adianta tirar da tomada porque eu coloco de volta. O ambiente, né, cara? O ambiente, você tem que tirar todas suas debilidades. Exato. E aí, às vezes, acontecia, né? Porque, assim, existe o que eu chamo de horas de estudo e horas de estudo efetivo. O que é? Horas de estudo? Fiquei estudando 8 horas aqui hoje, que é segunda-feira. Mas, efetivamente, quantas horas você estudou? Tirando o Facebook, tirando o WhatsApp, tirando o Instagram, tirando a hora de banheiro. Cara, estudei 3. Entendeu? Então, assim, imagina isso em casa, né? Se você está em casa, tirar a TV de casa, você não vai conseguir. O bombom você consegue, você come lá na rua. Então, eu precisava sair daquele meu recinto e ir para Cisco para poder estudar, né? São estratégias, você tem que bolar estratégias ali para que aquele padrão ele se repita por muito tempo, para que você consiga seguir com aquela estratégia para bastante tempo, cara, né? E já por exemplo, para não perder pique, cara, assim, porque a gente perde pique, né, cara? A gente perde o ritmo, né? Uhum. Se tu para uma semaninha, caraca, uma semana já minha amiga.
É brabo de bravos, né? E aí é tudo. E ajuda também a questão do que você quer, né? Dos seus objetivos e quão forte você quer chegar naquele objetivo, né? Cara, falando tu agora de Facebook, WhatsApp, ¿cuántas horas al día usted se desliga de su celular? Eu quero ver quantas horas eu tenho aqui. Deixa eu ver, tá em screen time. Eu quero ver quantas horas tem aqui. Na verdade, Tim, eu tenho um alerta aqui, quando chega 15 minutos, 20 minutos de Instagram, essas coisas, ele já corta. Para você ter ideia, de Instagram, deixa eu ver, essa semana é muito pouco, né? Peraí, vou pegar a semana passada. Na semana inteira, 4 horas. Instagram. ¿Y usted no utiliza TikTok? Não, não utilizo ainda. Cara, ni instale, porque él es más adictivo que el Instagram. Ah, tem o Reels, né? Eu sou fanático do Reels. Eu, eu agora estou descansando um mês de mis aulas de inglês, né? Uhum. Mas uma das últimas aulas que eu fiz, né? Foi de um artigo do TikTok. E às vezes lo obvio no es lo obvio, né, cara? Porque tú es inducido, né? Entonces, si tú ves en TikTok, cara, él tiene la tela completa. Él no tiene un botón de salida, no. Él solo tiene un botón para pasar Reels. Olha só. Cara, leyendo ahí el artículo, él es mucho, mucho, mucho más adictivo, cara. Porque él te lanza, y que te está hablando chispazo de dopamina, ¿no? Entonces, a gente, às veces, llega a casa cansado o está tantas horas con el TikTok y se siente cansado, ¿no, cara? Porque es como una droga realmente, ¿no? Tú pasando tu dedo ahí, pasando ahí, y tú falas así, caraca, recibí un chispazo, bla, bla, necesito más, bla, bla. Cara, es bien doido esa parada, ¿no? Y yo solo fui a atender, além del inglés, ¿no? Que estaba haciendo, leyendo lectura de neurociencia. Uhum. Saindo um pouco da área de TI e entendendo um pouco a mente, né? Como é que ele trabalha, né? Porque assim, cara, lo que eu te decía, né? La palavra que tu estabas falando aí antes de burro e que alguém me falou, uma de mis, eu não sei se foi alguém de mi entorno falou assim, cara, si tú serías burro, no estarías aquí, no estarías con Cisco reconociéndote para ir de viaje y todas esas cosas, ¿no? Y faz sentido, ¿no, cara? Porque queriendo o no, a gente coloca eso no cerebro y el cerebro entiende por el lado negativo también, ¿no? Que tú estás influenciando a ese pensamiento, ¿no? Cuando a gente realmente es ignorante, ¿no, cara? No dá para conhecer todo realmente, né? É verdade. Não, é verdade. E assim, essa questão eu uso muito para poder estudar, cara, porque assim, a gente acha, às vezes, eu acho muito mais perigoso você achar que sabe, quando você é um cara técnico, principalmente, você achar que sabe alguma coisa, mas você não sabe direito. Cara, é porque você não trabalha em data center, cara. Data center. Tá louco? Todos os dias parece que eu não sei nada, cara. É doido, cara. É doido mesmo, bro. É um desafio um tras outro. É emocionante, sabe? Eu realmente me encontrei nessa área, cara. Mas assim, eu estou exagerando, mas cada área é complicada, né? Mas eu encontrei uma paixão, né? Que eu falo assim, né? Lo que eu nunca... Por exemplo, em meus 6 anos de trabalhando para um service provider, Telebrás, né? Que é uma empresa estatal, né? Cara, a zona de conforto me pegou lá, né?
o entorno também, outra coisa, né, cara? Que, Tal, né? se bem é certo, alguns estudavam e todos, mas não era assim. Não estou colocando uma excusa, um pretexto de falar que o entorno é que me tem que elevar, né? Mas se eu não encontro aí, tenho que procurar em outro lado, Sim. né? De quantos empregos você já teve? E você é feliz, né, cara? Eu não tenho como falar. Eu trabalho na Cisco desde sempre, né, Tim? Assim, se fosse falar quantos empregos, mas quantas áreas eu estive dentro da Cisco, cara? Uma, duas, três, quatro, mais de 5 áreas. Evolucionou você lá, né? Vamos falar assim, né? Porque a gente acaba rodando muito lá dentro. É uma empresa muito grande, né? Então, durante os primeiros 7 anos, eu fiquei dentro de uma área chamada de Advanced Services, onde nos primeiros anos eu fiquei com o time do Brasil, depois eu fiquei com o time da América, depois eu voltei para o time do Brasil, e aí depois eu fiquei com o time misto, e aí depois que eu vim para pré-vendas, e aí fiquei com outro time totalmente diferente daqueles que eu estava acostumado, e aí depois agora mudei de novo, então assim, foram várias mudanças dentro da mesma empresa, né? A beleza da Cisco, que todo mundo é apaixonado aqui por ela, né? Posso assim dizer, porque você consegue mudar muito sem precisar sair, né? Você consegue mudar e mudar o sentido da sua vida, mudar o que você quer fazer, aprender, ter experiência, né? Cara, ¿só engenheiros podem ser estagiários? Não, ¿Os tecnólogos não têm chance? tem, Não, claro que não, tem. não, não tinha entendido essa parte, né? Curso superior. Ah, Qualquer que esteja cursando um curso superior. e Tomichi poderia ser estagiário de Marcos? Está cursando faculdade? Eu tô, cara, tô terminando agora. Mas assim, entrando na brincadeira, é boa ação. Eu trabalhei como chefe durante 40 anos e se me dá por a ideia de fazer TI. Estou saindo da faculdade com 40 e poucos anos. Tem possibilidade de poder entrar a Cisco com essa idade? Cara, tem. O que acontece? É que assim, né? A gente acaba avaliando as Não, porque pessoas. tem muita gente que fala assim, não, cara, eu tenho mais de 40 e já, Eu, por aí eu, vai eu, a questão. eu acho que assim, não é só a questão de mudar. Ah, vou mudar. Tá bom, mas o que você está fazendo, né? Você está estudando aquilo ali? Você está realmente apaixonado por ali? Você é um cara gerente de pessoas ali durante 40 anos. Agora, não, data center é minha vida. Tá bom, mas o que você tem feito de data center? O que você tem estudado? Ah, eu entrei aqui na faculdade. Poxa, entrar na faculdade não é a paixão que você está falando que você tem. O que você está fazendo? Ah, não, estou estudando para o CCNA, estou estudando nuvem, estou estudando programação e eu estou gostando pra caramba, tem esses projetos que eu estou fazendo aqui. É muito diferente. A gente tem o caso de umas meninas, né, que entraram aí até como estagiárias e tudo mais, que elas mudaram totalmente de ramo. E, cara, o perfil delas estava bem acima do pessoal de TI, para você ter ideia. Então, as meninas, elas estavam em outra área completamente diferente, uma de saúde, outra de leis, né, advogada e tal, e assim, totalmente diferentes, tá? E aí elas falam, não, eu gosto de TI. Então você vê, a menina estudou, fez Eu vários acho que uma cursos. delas estava por aqui antes. Elas saíram de um. Eu falei, teve até uma brincadeira. Não é brincadeira, na verdade, ela falou: viu lá escrito ketchup, né? Ketchup, achou que era sangue, porque ela era de uma área totalmente diferente. Nada a ver, né, brother? E era ketchup. Então, assim, era só uma reunião interna com os engenheiros. Então, assim, é uma área totalmente diferente. E ela foi lá e se propôs a estudar e tudo mais. Então, assim,
ela ficou muito acima dos caras que se diziam que gostavam de TI. Então, cara, e ela se provou. Tipo assim, ela conseguiu fazer essa chave de forma espetacular, né? As duas conseguiram, né? E se você olhar tanto de uma, que eu dei o exemplo de uma, né, do ketchup, mas da outra também, cara. Se você for lá, eu estudei isso, aquilo, outro, tô fazendo uma certificação e tal, você vê a vontade ali das pessoas, mesmo sendo mais velhas. Né? Até, pô, é até um banho de água fria, né? Porque a gente esperava isso da galera nova. Né? E da galera mais velha, mais acomodado, mais devagar, mas acontece o totalmente contrário. Cara, e eu estou reparando, eu tive uma proposta, né? E me falaram assim, Tom, estamos precisando justamente de uma pessoa da sua idade. Responsabilidade, me falaram, né? Uhum. Esta nova geração, como que a responsabilidade le passa pano frio e o cara sigue, né, cara? É uma coisa de... Cara, são valores que realmente se estão perdendo, né, Marcos? Uhum. E acredito que por meio deste bate-papo, que para mim é deixar um legado, né? E a gente contribui para as pessoas que também queiram ouvir, escutar e mudar um pouco sua história. E nunca é tarde, né? Não. Para começar uma nova história, né? E assim, com aquela coisa, né? Com gana, né? De correr atrás, de estudar, de aprender mesmo. É isso que você quer? Quer mudar mesmo? Cara, então vai a fundo. Que fica fácil. Fica fácil. Você se destaca. Igual o caso delas, por exemplo. Elas se destacaram, foi muito fácil escolhê-las. Sinceramente. Muito fácil. Não, ninguém melhor que ninguém, né, Tim? Mas assim, a gente, a A gente gente avalia. aprende, né, cara? A gente sempre é surpreendido, né, cara? Tu, quando Sim, acredita que nada te pode surpreender e tu fala assim, caraca. é, E o pensamento muda, né, Marcos? Realmente, você, eu acredito, já esteja na etapa de mentor, né? Eu vejo você em esse nível, né? sim. E para você realmente deve ser uma preocupação muito grande, porque você está mexendo com vidas, né, cara? Querendo ou não, é uma responsabilidade muito, muito grande, cara. É, Porque os fracassos para esses milenistas, cara, é depressão. E depressão cabulosa. e assim, a gente faz o que pode, né? Que assim, a gente não consegue passar o que está aqui dentro da cabeça, fazer um Ctrl+C e fazer um Ctrl+V ali na cabeça da pessoa, né? Nunca foi assim, né? E nunca será. Mas a gente consegue dar sugestões, toques, né, opiniões e à medida do processo você vai ganhando aquela confiança. Por quê? Você nunca te vi na vida, Tim. Você vai me dar um conselho? Eu não vou segui-lo. Não vai valer de nada. Então, à medida que você vai ganhando a confiança e tudo mais ali daquela pessoa, né, você vai conseguindo ajudá-la mais, né? E é isso que eu penso e que a gente tenta aqui fazer dentro da empresa, dentro da Cisco, principalmente com essa galera nova. Meu, ó, vai por esse caminho aqui, é mais interessante, ou você já escolheu alguma coisa? Ah, já, não. Ah, Marcos, eu quero, porque eu quero participar desse negócio. Cara, calma, não é seu tempo, todo o seu tempo, você está fazendo faculdade, vai ser muito corrido. Ah, não, mas eu quero. Entende? Aí depois, putz, saiu da Cisco, por quê? Ah, não aguentou a pressão. Aconteceu, Não não, era. duas, E, não, e, esse, tá? e esse es el grande también, así, el divisor el divisor de aguas realmente, ¿no? Porque eu que venho neste processo de mudança de carreira, né, cara? A confiança, assim,
tinha confiança, mas eu ganhei mais confiança quando implementei alguma coisa desde zero, cara. Eu ganhei mais confiança quando toquei a porta do gerente e falei assim, cara, está pronto o projeto, está funcionando. ¿Cuándo debemos pedir un feedback a nuestro coordenador o gerente? Cara, assim, lógico que todo dia vai ficar chato. Mas sempre que possível. Sempre que possível. Cada 3 meses, ¿tú achas que es una boa... Os one-on-ones, a gente one-on-one é uma reunião que a gente tem eu e o meu gerente, né? Todos os one-on-ones eu pergunto, e aí, como é que eu tô? O que o pessoal tá falando de mim? Porque é importante. E não só com o meu gerente, Tim. Isso não é importante só com o seu gerente, é importante com as pessoas com quem você trabalha. Por quê? São elas que vão falar para o seu gerente e também são elas que você vai ter mais abertura ali para saber o que está bom e o que não está ruim. Porque às vezes ninguém está falando nada de você. E se você pergunta, Marco, o que você acha do meu trabalho? Tá legal? Tô te ajudando? Fala, pô, acho que pode melhorar aqui. Mas ele não vai falar, pô, acho que pode melhorar aqui pro seu gerente. Ele vai falar para você. O seu gerente não vai falar nada, às vezes. Se não for nada grave, né? Então, eu sigo eu gosto de seguir nessa linha, Tim. Eu gosto de perguntar para as pessoas com quem eu estou trabalhando, não só para o gerente. Eu acho que elas, primeiro, elas se sentem, você se sente, você dá abertura para elas conversarem com você mais abertamente, né? E dá para você melhorar muito mais rápido como profissional. Porque às vezes, cara, por exemplo, eu sou novo, entre aspas, como engenheiro de contas, né? Então, geralmente eu fico perguntando pro outro cara, pro outro engenheiro, e aí, o que você está fazendo de legal e tudo mais? Pergunto pro vendedor, ô vendedor, o que você está achando do que a gente está fazendo? Dá para melhorar alguma coisa? Onde que a gente pode focar? Né? Até pergunto para outros vendedores, oh, e aí, o que você está fazendo aí desse lado? Que de iniciativa você acha que a gente pode trazer para esse lado daqui? Então, eu costumo fazer bastante isso, entendeu? Lógico que pro chefe vai chegar feedbacks mais legais, assim, se chegar um feedback ruim, você vai ser o primeiro a saber. Ele vai marcar uma reunião com você, falar, ó, aconteceu isso aqui, e aí? Né? Já aconteceu, né? Aconteceu. Eu falei uma vez numa reunião, falei, dá uma gugada, né? Falei pro cliente e tal, aí o cara não gostou e, pô, isso daí circulou e tal, e veio para mim, pô, fica mais esperto quando você for conversar e tal. E foi ótimo o feedback. Para mim foi excelente, cara, porque era técnico, né? Eu fui para a área comercial, então soft skill, né, cara? Porra, cara, isso daí foi demais para ele, foi muito bom. Mas o cara poderia ter falado isso comigo. E talvez por não ter tanta afinidade com ele ali na hora, não ter trabalhado tanto ali com ele, até chegar ao ponto de eu pedir um feedback, eu não recebi por ele, recebi por outro caminho. Mas seria muito mais legal se ele viesse ter falado comigo, ou melhor ainda, se eu tivesse ido falar com ele. Né? Então, por isso que eu falo que os feedbacks você tem que ir atrás. Eu agora tenho uma ciência, cara, dessa questão que você está falando, sabe? Eu, por mais que, porque assim, estamos também en un episodio de la vida que qualquer coisa, às vezes a persona já fica já com o pé atrás, né, cara? Então, você realmente tem que cuidar muito dos parâmetros na hora de uma fala, né, cara? Tem muita coisa, vamos, tem muito mimimi na área, né, cara, que tanto tus colegas de trabalho, tus clientes, né, mas ainda se são mais novos, então esse soft skill tem que estar muito variável, né, cara? A vezes tu estás levando por uma linha e te das conta que não é a linha, né? Tem que ser multifacético, tem que ser um camaleão, comportar-se em cada ambiente como se está levando a conversa, né?
Exato, você não vai para um casamento de mini saia, né? Ou uma coisa, você não vai com roupa de biquíni, você não vai de biquíni, por exemplo, ou de sunga, para um casamento, que é um ambiente mais formal, né? Então, cada situação tem o seu, a sua medida certa, né? Às vezes, o que acontece muito, Tim, as pessoas elas estão acostumadas com mimimi e serem aceitas com aquele mimimi. E, assim, no mundo real, às vezes você tem que engolir alguns sapos. Falando em português, claro, você tem que engolir algumas coisas, embora você não goste. Né? Dentro da empresa, você consegue, né, ali conversar com a pessoa, com o chefe dela, internamente, etc e tal. Mas, às vezes, você tem que engolir sapo vindo de fora. E você tem que ser resiliente, a palavra que você usou no começo, o suficiente para relevar aquilo, para engolir aquele sapo e, bola para frente e segue, né? Com certeza. Marco, você é casado? É casado? Sim. É solteiro? Sou casado. Família e estudos, dá match ou match? Cara, vamos lá. Dá. Assim, ele precisa de um acordo. tem que ser tudo bem conversado, Tim. Tudo conversado. Meu pai tem um ditado: o combinado não sai caro. Conhece esse? Alguém tem que ceder, né, cara? Outra, o da Luísa Trajano. Outra vez a Luísa Trajano foi lá foi na Cisco, né? Ela falou: você quer ter razão ou você quer ser feliz? Né? Também tem essa. E aí, assim, o combinado não está caro. Que às vezes é o seguinte: o meu nível de arrumação da casa está aqui, o dela está aqui. Então, nesse meio, a gente pode ter uma desavença, né? Então, assim, tem que lavar uns pratos, tá, vamos lá, então, tá bom, deixar a pia limpa para você, tá bem? Então, eu vou deixar a pia limpa e vou rachar de estudar. Né? Porque você tem que abrir mão de alguma coisa. Meu pai, outros ensinamentos, né? Negociação, cara. Meu pai falou uma vez o seguinte, né? Eu sempre vi ele muito, muito, né, difícil com dinheiro e tudo, porque a situação realmente pedia na época, né? E aí ele colocou minha mão assim debaixo da torneira e falou: abre a mão inteira. Aí eu abri assim. Aí a água escorria pelos dedos, né? Aí ele fecha a mão inteira. Eu fechei a mão e a água nem entrava. Aí ele falou: faz assim, só faz uma conchinha, um meio termo. Aí a água ficava um pouquinho. Aí ele falou: tá vendo? Então sempre busco o meio termo, né? Eu busco nem tanto limpar a casa inteira porque vai incomodar, como também não estudar zero, ou, por exemplo, ter um momento ali de lazer, ver um filme e deixar os estudos de lado. Tem que achar o meio termo. O meio termo, nesses casos, Tim, eu acho que é a melhor resposta. Maravilha. ¿Qué es el suceso para Marcos que estábamos conversando al inicio del podcast? Sucesso? Cara, sucesso para mim é ter tempo para fazer o que eu quero quando eu quero. Simplesmente isso. Cara, eu gosto pra caramba de trabalhar. E tô de férias, né? Hoje é meu primeiro dia de férias. Então, eu tirando férias, eu sou escola bem flexível com férias e tudo mais. Então, eu sou feliz pra caramba. Poxa, família, cara, tô me planejando, cheio de planos aqui, tudo. Pô, eu gosto pra caramba, isso me faz acordar cedo, pensar em coisas diferentes aqui no âmbito pessoal. Pô, show de bola. Saúde. Então, isso pra mim, cara, sou feliz pra caramba, entendeu? Você não tem. Lógico, não estou no pico, né, por assim dizer, né? Tá no topo da carreira. Não, cara, tô ali na base ainda. Pra mim, tem bastante caminho ali para percorrer, né? Tem muita coisa que eu quero fazer ainda, mas isso não tira o meu sentimento de ser feliz, né? Então eu sou feliz da forma que tá bom, tá ótimo, cara, minha família tá com saúde, eu tô bem, e tem trabalho pra caramba, e é gostoso pra caramba, e, cara,
para mim essa felicidade, assim, é muito simples, né? A felicidade é parte do sucesso? Com certeza, com certeza. Se você não está bem consigo, cara, se você está infeliz, com qualquer coisa que seja, como você vai ser bem sucedido? É muito difícil, eu diria improvável. Pergunta de entrevista de RH. Aonde que você se vê daqui a 5 anos? Cara, 5 anos é bastante tempo. Me vejo na Cisco ainda, mas não na mesma posição. Qual acha que seria seu próximo desafio em Cisco? Olha, Tim, sendo bem honesto aqui, eu estou trilhando para um caminho assim mais de liderança. Gosto muito de pessoas, né? Eu gosto de ajudá-las ali a vencerem ali dentro da empresa e com tantos anos de empresa e com tanto... Bom, já tenho um pouco de bagagem, me espelhando muito no meu pai também ali, eu acho que eu consigo ajudar muito mais as pessoas. Você sabia que Cisco agora está com esse valor, vamos falar assim, né? O princípio que a palavra gerente tem que ser líder el dia de hoje. Então, quem sabe a Marcos vemos como gerente nos próximos 5 anos, né? Sabe, né, Tinha? A gente vai batalha para isso, lógico. Eu vou já deixar já aí meu WhatsApp aí me chama aí, me toca. Opa! Não, cara, Você assim, sabe que tu conhece Andrei? conheço. Andrei já está, né? Sim. Lembra aquele cara que estudava enquanto a gente tomava café da manhã juntos, olhando aqui o celular, assistindo as notícias e falando comigo? Era ele. André é gerente, né? Um abraço aí para nosso amigo André. Tuve o prazer também de entrevistá-lo, né? André Casimiro. Sim. Cara, que coisa fácil você quando não estuda, não trabalha, tem hobbies. Tenho alguns hobbies. Na verdade, eu gosto muito de nadar. Nadar, putz, cara, eu gosto bastante. A última vez que eu nadei, acho que umas 2 semanas atrás, acho que nadei uns 2 quilômetros, que é bastante coisa, até para mim que sou sedentário. Eu gosto muito de contato com a natureza. Que estilo domina você? O estilo mais básico que tem, crawl, mas eu sei nadar todos os outros, né? Cara, eu tinha um tio militar da Marinha. Eu aprendi a nadar, cara. Porque aí mi tío vinha com sua doideira assim, amarrava-nos as mãos e os pés e meus pais têm uma piscina em casa, né? Cara, e aí era, cara, afogando-te aí, aprendendo a nadar, aí que a gente aprendeu a nadar, né? É uma coisa, mas assim, nessa época eu sentia um pouco chato, sabe? Mas, cara, assim como aprendizado de vida, el dia de hoje, o sea, é triste não saber nadar, cara. Cara, eu tinha muito medo de água, assim, de mar aberto e tudo mais. Um belo dia, assim, mesmo sabendo nadar ali na piscina e tal, eu tinha muito medo de água. Na praia é outra coisa, pô. A praia, se tá alguma corrente aí, se tu não sabe... Eu digo, no alto mar, assim, você tem algumas embarcações que te levam no alto mar, você vai nadar e tudo mais. Eu via o pessoal pulando ali, eu falava, putz, cara, eu sei nadar, mas, putz, muito medo. Tem. E aí eu fui, pô, perdi o medo, olha só que legal. Massa. Não precisa ser amarrado aí, igual você. Não, e aí, meu amigo, aí, brother, aí mesmo comando era Tomichin. Grande abraço aí a mi tio Alfredo aí em Peru. Olha só. Então, eu gosto bastante de nadar, fazer trilha, sabe? Ter contato com a natureza ali.
Semana passada eu estava numa cachoeira lá no Paraná, muito gostoso lá também. Então, Massa. essas coisas e por fim, assim, quando eu tô de saco cheio, sabe? Ao invés de ficar lá no Instagram e tudo, eu fico vendo notícias de finanças. Eu gosto muito desse mundo de finanças, envolve muitos clientes meus até. Então eu sempre fico antenado ali no que está acontecendo e tudo. Então eu gosto bastante também dessa área. Top. E é uma das coisas que a gente não tem hábito, né, cara? Se a gente lesse um pouco mais sobre finanças, que deveria ser parte de nós, né? Eu também não tenho esse hábito, Deveria mas ser parte espero, da escola. com Você certeza. também guardar um pouquinho todo mês. Eu guardo desde 2010, quando eu recebi meu primeiro salário como estagiário, eu guardo um pouquinho. Cara, eu li um livro, Los Hábitos de um Milionário, eu acho que li, e ele falava uma verdade muito bacana, cara, que a gente reflita como nossos pais eram financeiramente. Se nossos pais eram bons, tinham boa poupança, basicamente era que a gente ia refletir isso. Se nossos pais eram gastadores, a gente ia refletir isso, cara. É Isso mesmo. está estudado, cara. É doido. E É. eu falo assim, minha mãe era, bora comprar aí. Que coisa ainda não realizou ou quisiera ainda fazer? Não sei se perguntei já. O que eu não realizei e gostaria de fazer? Uhum. Ah, poxa, eu fiz bastante coisa, né? Acho que no âmbito Saltar pessoal, de paraquedas. saltei. Saltou? Caraca. Numa dessas viagens a trabalho, eu aproveitei e saltei de paraquedas. A gente tem que Adrenalina. aproveitar, né? Chega uma hora que eu falei, poxa, tá viajando tanto, eu vou aproveitar pelo menos os finais de semana que eu tenho aqui no país, que seja, para conhecer o país, comer um negócio diferente, para fazer uma coisa, né, totalmente diversa do que acostumado. Então, uma delas foi pular de paraquedas lá na Argentina. Tava a trabalho. O que eu não realizei ainda, meu sonho é ser pai, né? Então, acho que isso daí é. Já, isso é prática. Depois que você casa, não pratica mais, né? Mas esse é um sonho que eu tenho e acho que é uma Es coisa. Estou parte de sua me realização, né? Eu preparando. acho que é parte da vida, né? Que É, todo mundo deseja isso, né? é, E teus pais aí querem ser avós também, né? alguém para carregar a gente quando tiver velho. Com certeza, Né? cara. Esse é o meu sonho. Hoje em dia tem algumas aspirações assim profissionalmente, mas assim, vários desafios aí que a gente já tem, como CCIE, tudo conseguir já sanar, né? Um dos desafios do bom brasileiro é ter a casa própria, então eu já tenho a casa própria. Então, assim, Difícil, cara. mais desafios pessoais mesmo, que é isso daí. Entendi. Você estava falando antes de que tinha medo aí nadar no alta mar. Qual é o seu maior medo, cara? Cara, isso daí é genético. Minha avó teve Alzheimer e, e esse é o meu maior medo. A gente estuda tanto, fala com tantas pessoas, conversa com muita gente, conhece, né, lugares diferentes, tem experiências diferentes. Imagina você perder tudo isso, né? Minha avó tem Alzheimer, cara. Então, Aí, esse é o meu maior medo. eu acredito que a ciência ainda não chegou tão longe nesse sentido, né, cara? Mas, Eu entendo, eu já pesquisei bastante, tinha assim, enquanto a gente manter a mente ativa, não utilizar tanto chat GPT, né? Manter ela sempre ativa, pensante, a gente se exercitar, né? E tudo mais. estratégias, né? É, como tudo na vida, né? Estratégia. Todo, o que é mais importante para você atualmente?
mais importante para mim atualmente, cara. Olha, atualmente minha saúde. A gente fala muito de saúde aqui, tudo, né? Que adianta você tirar 50 CCIEs, chegar CFO da empresa X? Que adianta de tudo isso se você não tem saúde, se você não aguenta correr a maratona da vida? Sendo bem bonito aqui a frase, né? Mas assim, que adianta, né? Então, por exemplo, perdi 6 quilos agora há pouco e estou trabalhando nisso daí. Porque a gente precisa dar um foco para a gente também, né? É importante, para ter a resiliência, né? Que é necessária, a gente precisa aguentar o tranco, né? O nosso corpo precisa aguentar as porradas da vida também. Então, ficamos sentados aí 14 horas por dia, às vezes almoço, às vezes não almoço, às vezes como besteira, às vezes como o que dá. Então, acho que já passei da fase, né, de estudar pra caramba e tudo mais, embora ainda estude, o nível de estudo deu uma diminuída, obviamente, porque das responsabilidades, né, a responsabilidade aumenta, o seu estudo diminui um pouquinho, né. Com certeza faz parte, né, cara? Então a saúde acho que é número 1, cara. E já que está falando da saúde, cara, como você cuida da sua saúde mental para evitar o famoso burnout? Burnout? Poxa, olha, eu geralmente, Tim, para evitar o burnout, eu tenho algumas regras. Depois das 10, por exemplo, o celular, você me mandou mensagem ontem à noite, 10 horas da noite, ou antes de ontem, já não vi, por quê? Depois das 10, meu celular ele fica um peso de papel, e aí eu só vejo no outro dia. Isso é uma método. Você dorme, deixa longe o celular para dormir? Não, eu falo para ele, coloca modo sono, né, modo de dormir, e aí ele fica sem notificação, sem nada, daí eu deixo ele longe de mim, né? O celular também, ele fica, ó, o celular aqui, ele só fica nessa tela aqui, o relógio, né? Não sei se dá para ver. Ele só fica nessa caminha aqui agora. Então, não vejo notificação, não vejo nada. Então, 10 horas da noite já começo a diminuir o ritmo ali. E de manhã eu tento fazer uma atividade física para não pensar em coisa de trabalho nem nada. E aí, a partir do momento que eu fiz minha atividade física, já cuidei de mim, aí beleza, daí vamos começar. É 8 horas da manhã, 7h30, que seja, eu acordo cedo todo dia. 5, 6 horas da manhã eu tô acordado. Então, quando dá mais 7h30, 8 horas, já tô trabalhando, tô fazendo alguma coisa. Normalmente a que hora dorme? Umas 10h30, mais ou menos. 11 horas já sou ninguém. E aí, Perfeito, cara. Eu quero chegar a esse nível algum dia. É só passar uma noite sem dormir. Passa uma noite sem dormir, aí no outro dia você vai querer dormir cedo. Aí acabou. Cara, acabei de fazer uma janela na sexta-feira, domingo para o sábado. Essa época de janela aí. Marcos. É legal quando você tá ali no dia a dia, mas depois não dá saudade nenhuma, viu? Quando começa aí as janelas é massa, mas depois já fala assim, não mais. Gostosas, depois... Cara, todo tiene su final, dicen, ¿eh? Isso aí. Y estamos en nuestras consideraciones finales. Y la penúltima pregunta sería, ¿algún conselho, dica para falar a esta nueva generación y por qué no a mi generación también? ¿Cómo dar a mejor versión de la persona, tanto a nivel profissional e pessoal? Cara, é muito simples. Humildade, primeira coisa, você lembrar de onde você veio, saber que existem pessoas que estão muito à frente de você e estar ok com isso, né? Aceitar isso, porque não é porque o cara
estudou muito mais que você, ele já tem muito mais tempo de vida, ele tem muito mais tempo de vivência, né? Então, muitas horas de bunda na cadeira, né? Então, assim, humildade, acho que é número um. Outra coisa também, sangue nos olhos, né? Sangue nos olhos, igual a gente fala aqui, ir a fundo, sem preguiça, tiver que acordar cedo, acorda cedo, tiver que dormir tarde, vai dormir tarde. E uma outra coisa, Tim, que é super importante, principalmente para quem está começando a carreira, é energia. Ter energia, a quantidade de energia desprendida no seu começo de energia, do seu começo de carreira, ela precisa ser grande. E é quando você tem mais energia. Hoje, eu não consigo ir mais até as 2 da manhã estudando, infelizmente. Não, meu foco eu acho que ninguém já passado já passou dos 30, né? Já era, cara. Então, aproveitar, ao invés o pessoal consegue. Essa vibe, né, cara? A gente fala assim, não, aproveita essa vibe, cara, que depois eu não vou ter. Todos Aproveitem aqui comer coisas. Desculpa, pode falar, tipo. Não, porque assim, né? A gente pode comer, não sei como le falam aqui, mas comida lixo, decimos, né? Isso. Tu, como jovem, vai rapidamente jogar fora, né? Mas passado os 30, meu amigo, se tu comer errado, essa parada vai sair da barriguinha aí, né? Exato, cara. Então, basicamente isso. E assim, depois, cara, depois de uma certa idade, assim, você não tem mais essa energia toda. A gente consegue se esforçar e tudo, né? Consegue ir até tarde e tal, mas não é tão fácil. Chega uma hora que não é tão fácil. As responsabilidades são outras. Então, o que eu falo para a galera que é mais jovem, aproveite. A galera mais velha que está aproveitando, cara, é um desafio e tem que ter muita força de vontade aí para conseguir. Né? Mas basicamente é isso, cara, porque é tudo que a gente precisa: força de vontade, humildade e horas bunda na cadeira estudando. Esse é fato, né, cara? Não há como ir além sem essa famosa bunda na cadeira, né, cara? E uma coisa também super importante que a gente tocou aqui como temas, que é bom reforçar aí pro pessoal também. Você tocou em 2 pontos, né? Networking e soft skills. A gente está acostumado a ficar lendo livro, sem contato com pessoas, dentro da caverna, lá programando, fazendo as coisas. Contato com pessoas, networking é super importante, não pode deixar de faltar no pão de cada dia, né? Cara, dice que el 80%, 85% de un éxito más, vamos a falar así rápido, ¿no? Porque al final son aberturas de portas solamente, ¿no? Mas escalonar con personas de tu networking es más leve, vamos a falar así, ¿no? Es más leve, porque de algún jeito u otro, eles saben que parte de su DNA está en el seu, né? E é por isso que você é indicado ou é redirecionado para uma vaga de emprego, né? Marcos, há alguma coisa mais que gostaria você de acrescentar e que a gente não tenha conversado neste podcast? Cara, falamos bastante, né? Acho que falamos bastante coisa e, assim, para as pessoas aí mais jovens, cara, aproveitem, estudem bastante, e para os mais velhos, cara, utilizem o conhecimento, a experiência de vocês, se vocês quiserem mudar de carreira, ou etc e tal, como uma fortaleza. Isso é uma fortaleza que os jovens hoje eles estão pecando, né? E eu acho que é o seu diferencial, né? Um diferencial ali é o cara que está estudando e tudo mais, mas você tendo a sua experiência ali, cara, ninguém vai ler no livro a experiência do Tim, ninguém vai ler a minha
experiência no livro também. Eu não sei que eu faça uma bibliografia, mas biografia, né? Bibliografia até é referência. Beleza? Marcos, sua palavra de despedida, meu caro. Fica Cara, triste não, que vamos ter um novo episódio aí na segunda fase em Hands On Lab. cara, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado pela oportunidade, Tim. Muito interessante essa sua ideia. Continue, por favor. A nossa comunidade de TI precisa disso. É bom reforçar isso daí, né? Porque a gente não tem, a gente está carente desse tipo de conversa, desse tipo de bate-papo, desse tipo de iniciativa. Continue, continue com as inovações, com as ideias e conte com a gente do que precisar, cara. Eu falo a gente, eu falo a Cisco inteira, cara, porque a gente tem uma cultura e está no nosso DNA de compartilhar, de conversar cara, pode usar isso à vontade, aproveite. Muitas pessoas me perguntam se eu sou pago pela Cisco, cara. E é que quando eu falo assim, né, cara, é uma comunidade que eu cheguei, às vezes a vida é engraçada, né, cara, porque eu cheguei à comunidade de Cisco em português porque eu subi um artículo de ACI em espanhol no portal de português. Olha só. E aí Gabriela entrou em contato comigo e a gente fez aí uma parceria que é isso, né, cara? Los primeros que acreditaron o las personas que llamé fueron realmente de Cisco, ¿no? Y yo soy muy grato porque apostar por un proyecto desde cero, desde sus inicios, o sea, no muchas personas se sienten a vontade de falar con alguien desconocido, ¿no? Y lo que trato de hacer es realmente, o el intuito del proyecto es, como estábamos conversando, ¿no? Si bien cierto, no vamos a tirar todas las piedras de la trayectoria o al aprendizado que usted puede esperar en esta área de TI, a gente va quebrando algunas, como usted falou, ¿no? Entonces, estamos para eso, ¿no? Para poder, alguna vez, alguien, yo quise esa persona, encontrar a alguien que me ayudase, ¿no? Si yo tenho a oportunidade e chamo a amigos e, como te falei, né, Marcos, o que eu procuro aqui são laços de amizades onde que o futuro nos leve a formar um projeto, um ONG, onde podamos ajudar a muito mais jovens, adultos, que queiram lograr seu sonho, né? Enquanto a pessoa tenha sangue no olho, né, como você fala, né, cara, ela pode chegar muito, muito além. Então, esse projeto nasceu por isso e eu agradeço a todos os colegas e a todos os amigos e a los que nos indicam também, né? Uhum. E Cisco, não tenho como não agradecer ao time de Cisco que se ha comportado de mil maravilhas comigo, né? E o apoio tanto da comunidade e dizer para aqueles que nos assistem, se tem assim, vontade, tem medo de escrever um artigo, saiba que pode entrar em contato com Marcos, comigo e com qualquer pessoa de já entrevistado aqui. Eu tenho, Marcos, um podcast, eu tenho um grupo de podcast onde estão a maioria de los entrevistados, né? Queria pedir tu autorização aí para adicionar-te e para que aquelas pessoas que têm medo de, às vezes, caraca, como falo com Marcos? E, cara, sempre a gente tem essa barreira, esse temor, né? Saiba que nós estamos aqui para dar essas pautas de como levar sua carreira, né? Claro que a gente não vai fazer seu trabalho também, né? Não vai a perguntar como se configura isso, sem antes hemos falado de 3 ferramentas poderosas, né? Mr. Google, ChatGPT y el otro que no me lembro agora, né? Mas saiba que estamos abertos sim a poder orientar e poder ajudá-las em essa jornada que é interessante, se é sua paixão na área de TI, cara, você se vai encontrar.
Vai encontrar gente da qualidade de Marcos Alves aqui que possa ajudar. Meu caro, muito obrigado. Não quero alongar mais a conversa. Se tu quisieras añadir alguma coisa a mais, Não, cara, você falou tudo. O nome do projeto é Routing Friends, né? Tem tudo a ver, cara. É rotear amigos, né? É isso aí. Fazer com que eles se encontrem. Cara, é sensacional essa ideia e, cara, estamos aí para fazer parte disso daí. Quero fazer parte disso daí. Cara, e a gente não combinou o mesmo a blusa, saibam disso também. Marcos, abraço, meu caro. Tuve a grande oportunidade de conhecerte personalmente, cara. Estamos juntos aí e nos vemos na segunda fase. Muito obrigado, cara. Muito obrigado a los últimos que ficaram aqui conosco. Boa noite para todos eles. É nóis. Valeu, tamo junto.